Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, Crônicas de um Treinador de Elite. Capítulo 1. Julian na escola de ensino fundamental número 1 da cidade do Lago, turma do segundo ano, o professor Edgar, em pé no pódio, olhou para os alunos abaixo e disse com uma expressão ligeiramente solene: depois de amanhã serão 2 meses de férias de verão. Vocês serão alunos do último ano do ensino médio depois das férias de verão. Acho que vocês já sabem o que eu vou dizer em seguida, certo? Nós sabemos, muitos alunos gritaram de entusiasmo. Professora, esperei por este dia durante 17 anos. Você também está solteiro há 17 anos. Certo. Ouçam o que a professora está dizendo. O líder da turma falou, e a turma logo se acalmou, mas a animação em seus rostos ainda estava presente. Sei que todos vocês estão animados, mas ser um treinador é algo perigoso e um grande desafio para sua família. Depois da aula de hoje, vá para casa e converse com seus pais sobre se você deve entrar na turma regular ou na turma de reforço no seu terceiro ano do ensino médio. Lembre-se, essa escolha afetará toda a sua vida. Mesmo que muitas pessoas já tenham feito a sua escolha, você ainda terá que pensar nela novamente quando voltar desta vez. Ok, as aulas terminaram. Após Edgar terminar de falar, ele saiu da sala de aula. Assim que ele saiu, a sala inteira ficou extremamente animada num instante. As vozes chegaram até o corredor. Normalmente, se isso acontecesse, certamente haveria um professor para repreendê-los. Mas desta vez é diferente, porque todas as 3 turmas do segundo ano do ensino médio em todo o corredor estão fazendo sons de animação. Julian, qual aula você vai escolher, a aula normal ou a aula de instrutor? Um menino relativamente magro aproximou-se de outro menino e colocou a mão no ombro dele. Naturalmente, é a classe treinador, disse Julian com leveza. Não olhe para a expressão apática dele, o coração dele já está gritando. Ele finalmente poderá ser um treinador. No futuro, ser um campeão de boxe e chutes não será mais um sonho. Julian estava extremamente animado. Ele era um transmigrador, vindo da Terra para este planeta muito semelhante à Terra. A maior diferença entre este planeta e o anterior é que este planeta possui uma espécie fantástica chamada Pokémon, e alguns países também os chamam de Pocket Monsters. Tanto Pokémon quanto Pocket Monster se referem à mesma espécie, apenas com nomes diferentes. Ele conhece muito bem Pokémon. Jogou todos eles em sua vida anterior, desde Pokémon Fire Red, Pokémon Leaf Green, Diamond pelo Black and White, Platinum, etc. Ele é um fã veterano dos jogos e do anime Pokémon. Sempre fantasiei que um dia poderia viajar para o mundo Pokémon e capturar meus Pokémon favoritos. E esse sonho se tornou realidade, ele realmente viajou, embora não para o mundo Pokémon de Ash e Pikachu do anime. Mas no mundo em que ele está agora existem Pokémon de fato. Há Pokémon nas ruas, em comerciais de TV, vídeos, etc. Não havia Pokémon neste planeta durante os primeiros 200 anos. Os Pokémon surgiram repentinamente neste mundo há 200 anos. Com o surgimento dos Pokémon, a área do planeta continuou a crescer. Segundo os cientistas, o mundo onde os Pokémon estão localizados e o planeta em que vivem estão gradualmente se fundindo. Com o surgimento dos Pokémon, os humanos naturalmente se mostraram extremamente vigilantes contra essas criaturas estranhas no início, pois seu poder destrutivo era imenso, comparável até mesmo a bombas nucleares. Nos primeiros 50 anos, uma enorme guerra eclodiu entre humanos e Pokémon, e inúmeros humanos e Pokémon morriam todos os dias. Os humanos acabaram usando uma bomba nuclear, mas uma criatura apareceu do lado dos Pokémon para impedir o ataque. A capacidade da besta lendária de destruir o céu e a terra fez com que os humanos percebessem que a arma suprema que possuíam era uma piada diante deles. Os humanos pensavam que seriam destruídos pela besta lendária, mas a besta lendária nada fez aos seres humanos, tendo inclusive firmado acordos de paz com os líderes de alto escalão de vários países humanos. Mais tarde, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e com o surgimento de vários reinos secretos, áreas proibidas e ruínas neste mundo, os humanos encontraram conhecimento sobre Pokémon nessas ruínas e, mais importante, descobriram a tecnologia de produção da Pokébola. Ao longo do tempo, humanos e Pokémon viveram em paz uns com os outros por 150 anos, integrando-se mutuamente. Agora que muitos países humanos desistiram da pesquisa de armas, não significa que o mundo esteja em paz e não haja guerras. Mas sim que os cientistas descobriram que Pokémon tem infinitas possibilidades. A bomba nuclear é realmente poderosa, mas precisa atingir o alvo. Um Pokémon de nível Elite pode detonar essa bomba nuclear antecipadamente no ar. Um Pokémon com um pouco de treinamento pode facilmente matar uma dúzia de humanos fortemente armados. Para obter o poder dos Pokémon, nasceu a profissão de treinador. A comparação entre países não se baseia mais no número de bombas nucleares em seus respectivos territórios, mas sim no número de instrutores de elite. Um treinador de nível Elite pode facilmente destruir uma cidade com um Pokémon de nível Elite em mãos. E um treinador de nível campeão é totalmente capaz de destruir um pequeno país. Portanto, os treinadores se tornaram uma arma para cada país proteger seu próprio território. E treinar treinadores e Pokémon poderosos é uma política nacional unificada de cada nação. O país onde Julian vive chama-se Dracoria. É um país de cabelos negros, olhos negros e pele amarela. Tem uma história muito semelhante à do país onde ele viveu em sua vida anterior. Só porque os Pokémon chegaram a este planeta há 200 anos, a história naturalmente mudou desde então. A Associação de Treinadores Dracorianos estipula que cidadãos do país com 17 anos de idade e cujos pais e familiares diretos não possuam antecedentes criminais, graves ou infrações disciplinares podem se registrar como treinadores. Você só pode segurar um Pokémon depois de se tornar um treinador. Se você segurar um Pokémon antes disso, assim que for descoberto, será severamente punido pela Associação de Treinadores.
Ao ver Julian dizendo que queria entrar para a classe de treinador, Will disse com inveja: "Você já tem um Pokémon pronto em casa." "Sim, e você?" "Vou comprar de um criador ou de uma escola." O único requisito para se tornar um aluno da classe treinador é possuir um Pokémon, seja ele um Caterpie, um Pokémon com potencial futuro limitado ou um pseudo-lendário como Dratini ou Beldum. Mas mesmo um Caterpie pode ser vendido por até 80 mil em um criadouro, e você pode capturá-lo na natureza, desde que não tenha medo de ossos quebrados. Claro que vou comprar na casa de criação. Só circulam 7 ou 8 tipos de ovos de Pokémon na escola. Meu pai conhece o gerente de uma casa de criação. Ouvi dizer que 3 ovos de Charmander sem aptidão chegaram à casa de reprodução durante esse período, e reservei um para mim. Quando Will disse as seguintes palavras, sua voz estava um pouco mais alta, para que os alunos ao seu redor pudessem ouvi-lo. Ovo Pokémon do Charmander, com valor de mercado superior a 1 milhão. Os colegas ao redor olhavam para Will com admiração. Eles não esperavam que a família daquele rapaz fosse tão rica, e ele geralmente não demonstrava isso de forma alguma. Os olhares deles fizeram Will bufar de orgulho. Capítulo 2. Filho de um proprietário de ginásio nacional no país de Dracoria, os principais Pokémon iniciais reais são Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Esses 3 Pokémon são cuidadosamente criados pela Associação de Treinadores e Criadores do país há 100 anos. Tanto seu potencial de crescimento quanto sua força da espécie são os melhores entre todos os Pokémon comuns conhecidos. Mas o preço também é muito caro. Os ovos Pokémon começam em 1 milhão. Se o Pokémon inicial real de Will for mesmo Charmander, ele já está à frente da maioria das pessoas. Julian, qual é o seu Pokémon inicial? A relação entre os dois era boa, e Will também está curioso para saber qual será o Pokémon inicial de Julian, mas com certeza não será tão bom quanto o seu próprio Charmander. Você saberá depois das férias de verão. Julian sorriu e já tinha começado a guardar os livros didáticos que estavam sobre a mesa, enfiando-os na mochila. Devido à existência de Pokémon neste mundo, o conteúdo de aprendizagem escolar não se limita apenas a chinês, matemática, ciências e línguas estrangeiras, mas também inclui Pokémon, que se tornou uma disciplina principal. Mesmo que você não queira ser um treinador, Pokémon é indispensável. Assim como o inglês, a maioria das pessoas não o usa quando o aprende, mas é preciso aprendê-lo. Acontece que no 3º ano do ensino médio, as aulas são divididas entre turmas regulares e turmas de treinadores, e a proporção de aprendizado de Pokémon na nota total será diferente. Cidade do Lago é a capital da província de Yale e também uma cidade muito famosa em toda a Dracoria. O principal motivo é que abriga um ginásio nacional. Existem apenas 18 ginásios de nível nacional em toda a Dracoria, correspondentes aos 18 atributos dos Pokémon, enquanto o da Cidade do Lago é um ginásio de nível nacional do tipo Aço. Uma pessoa que deseja ser proprietária de um ginásio de nível nacional deve possuir pelo menos 3 Pokémon de nível Elite, e a Associação de Treinadores Dracorianos enviará pessoas para inspecionar o ginásio a cada 3 anos. Se o proprietário do ginásio falhar na avaliação 2 vezes seguidas, será destituído do cargo. O Ginásio Nacional de Estrutura Metálica está localizado nos arredores da Cidade do Lago. Após mais de 2 horas, Julian chegou à porta do ginásio. A entrada tem 10 metros de altura e 5 metros de largura, e toda a sua estrutura é feita de bronze. Há uma estátua de pedra de Metagross à esquerda da entrada e uma estátua de pedra de Aggron à direita. Esses 2 Pokémon são os símbolos do ginásio de aço e também os 2 Pokémon mais fortes do mestre do ginásio. Tinir. Julian tocou a campainha do lado esquerdo do portão. Logo em seguida, uma voz alegre veio da câmera acima da porta. "Meu filho voltou, mamãe vai abrir a porta para você." Pouco tempo depois, a pesada porta de bronze se abriu lentamente e um Metagross prateado saiu voando imediatamente. Metagross acariciou Julian gentilmente com sua grande cabeça. "Meta", uma voz alegre saiu da boca de Metagross. "Metagross, amanhã eu posso ser um treinador." Julian deu um tapinha na cabeça de Metagross feliz. Julian geralmente morava no campus e só ia para casa às sextas-feiras. Toda vez que ele ia para casa, Metagross corria para buscá-lo assim que a porta se abria. O Metagross normal é azul, mas este é prateado. Aparentemente, este é um Metagross brilhante. Metagross em si é um Pokémon pseudo-lendário. Além de ter uma cor diferente, seu valor já é imensurável. E Pokémon de cor diferente possuem uma característica especial. A peculiaridade deste Metagross é que a dureza de seu corpo é 1,5 vezes maior que a de um Metagross normal. O próprio Pokémon de aço é conhecido por ter a defesa mais forte, e a defesa deste Metagross é maior do que a de um Metagross normal. Isso tornou a vida de qualquer treinador que quisesse desafiar esse ginásio um verdadeiro pesadelo. Para competir com o ginásio de nível nacional, o requisito mínimo para treinadores é o nível pseudo-elite. A identidade de Julian foi finalmente revelada. Ele é o único filho do dono deste ginásio de renome nacional e filho de Jake, um treinador de elite conhecido na província de Yale. Ao entrar no ginásio você verá um enorme campo de batalha, maior que 2 campos de futebol. Afinal, o nível de dificuldade mais baixo é pseudo-elite. Se o campo for pequeno demais para permitir que os Pokémon mostrem toda a sua força, ele pode ser expandido para que Pokémon do tipo voador não sejam restringidos. A casa de Julian fica nos fundos da arena de batalha. Ele pode continuar caminhando a partir do portão da arena e dar a volta para chegar em casa, mas isso lhe dará muito trabalho. Então ele vai diretamente do local do evento, por isso a distância é a mais curta. Após atravessar o estádio, há um jardim frontal do tamanho aproximado de uma quadra de basquete.
Atrás do jardim frontal fica uma casa de 3 andares, que é a residência de Julian. Nos fundos da casa fica um enorme quintal, onde estão a maioria dos Pokémon de seu pai e de sua mãe. Seguindo Metagross para dentro de casa, Julian jogou sua mochila no sofá e imediatamente se deitou ali. Metagross abriu a geladeira com confusão e tirou uma Coca-Cola gelada. Obrigado, Metagross, disse Julian. Nesse momento, a mãe Tina saiu da cozinha, segurando uma faca na mão, e disse, descontente, beber Coca-Cola gelada num dia frio. Quero ver o que você vai fazer quando tiver diarreia. Você também, Metagross, não sabe o que fazer com ele? Bem, levei uma bronca assim que cheguei em casa e trouxe o Metagross comigo. Julian já havia se acostumado com isso. Depois de tomar um gole de Coca-Cola gelada, ele disse, mãe, onde está o papai? Por que ele não está aqui? Como proprietário de um ginásio de nível nacional, não pense em quão ocupado você está. Na verdade, pode haver até mesmo alguns desafiantes em meio mês. Afinal, o requisito mais irritante para o desafiante é ser um pseudo-elite, e existem 18 ginásios em toda a Dracoria. Contanto que você colete 8 insígnias de ginásio de nível nacional, poderá participar da competição mundial de treinadores. O ginásio de aço é a mais difícil entre os 18 ginásios nacionais, então, a menos que você tenha absoluta confiança em sua própria força, não venha para o desafio. Houve alguma movimentação na Grande Muralha de Oreburg nos últimos dias. Seu pai foi dar uma olhada. Ele deve voltar em breve, disse Tina. Aconteceu alguma coisa no Reino Secreto. Por que ele não trouxe Metagross? Disse Julian preocupado. Metagross é o Pokémon principal de seu pai, e ele está um pouco preocupado em não levá-lo consigo. É um probleminha, ele trouxe o Agron. Está tudo bem, consolou Tina. Julian ficou aliviado depois de pensar sobre isso. Seu pai era um treinador de elite e tinha experiência em muitas batalhas. Se algo realmente acontecesse nesse reino secreto, ele definitivamente levaria Metagross, e não apenas um Pokémon principal. Enquanto conversavam, Julian terminou de beber o refrigerante gelado que estava sobre a mesa. A escola de ensino fundamental número 1 era uma escola importante na cidade do lago, e não havia cantinas nela. Julian pensou nessa Coca-Cola gelada por 5 dias. Capítulo 3. Nascido em Roma. Com a fusão do mundo Pokémon com o mundo deles, o tamanho do planeta continuou a se expandir. Mesmo tendo se passado 200 anos, de acordo com as observações dos cientistas, o tamanho do planeta ainda está aumentando, mas em um ritmo muito mais lento do que no início. Devido à fusão, ruínas e reinos secretos também surgiram. Ruínas são raras e muito misteriosas, e cada vez que algo é retirado delas, isso pode aumentar o conhecimento das pessoas sobre Pokémon e promover o desenvolvimento da tecnologia. Há 10 anos, uma ruína surgiu repentinamente na parte sul de Dracoria. A Associação de Treinadores Dracorianos enviou imediatamente 5 elites e 10 cientistas de ponta para formar uma expedição e explorá-la, e bloqueie a área circundante para impedir que espiões de outros países entrem sorrateiramente. Dessa ruína, a equipe de expedição retirou o dispositivo de transmissão de Pokémon e uma tecnologia mais avançada de produção de Pokébolas, como a Lakshore Ball, que surgiu nesses anos e é produto dessa tecnologia. Antes disso, a tecnologia de transmissão de Pokémon era propriedade exclusiva do Celestria, do outro lado do oceano. Sob o monopólio dessa tecnologia, o Celestria trocava uma grande quantidade de recursos e Pokémon específicos de cada país com outras nações. Agora que Dracoria também possui essa tecnologia, muitos países descontentes com o uso indiscriminado dessa tecnologia por Celestia para oprimi-los estão buscando a cooperação de Dracoria. Como preço para o desenvolvimento dessas tecnologias, 3 dos 5 treinadores de nível Elite que participaram morreram, e quase todos os Pokémon principais de nível Elite foram mortos em batalha. Havia apenas um treinador de Elite psíquico, que dependia do teleporte de seu Pokémon do tipo psíquico para trazer os demais de volta, e seu Alakazam sofreu uma queda acentuada de força devido ao uso excessivo de energia psíquica. Por que eles perderam tanto? Porque encontraram o trio Regi e muitos outros Pokémons de alto nível nas ruínas. Portanto, cada exploração das ruínas representa uma enorme recompensa, mas também o perigo máximo. Quanto ao Reino Secreto, ele é semelhante às ruínas, mas os seres que vivem no Reino Secreto são todos Pokémon, e não há tecnologia nele. O Reino Secreto é dividido em níveis normal, avançado e supremo. Existem apenas 5 reinos secretos supremos em toda a Dracoria, e vestígios de Pokémon lendários e um grande número de Pokémon foram encontrados neles. O reino ultrasecreto é estritamente controlado pela Associação de Treinadores Dracorianos. A menos que você tenha contribuído para o país ou alcançado feitos extraordinários, você não está qualificado para entrar. Abaixo do reino ultrasecreto, existe o reino secreto avançado, e seu número é relativamente grande. Toda a Dracoria possui 50 reinos secretos avançados. 18 deles são muito especiais, e todos são Pokémon com um atributo específico. Por exemplo, o reino secreto da Grande Muralha de Oreburg na Cidade do Lago, onde todos os Pokémon são do tipo aço. Foi o local escolhido pela Associação de Treinadores Dracorianos para construir um ginásio nacional. O dever do dono do ginásio é proteger o reino secreto e impedir que os Pokémon de lá escapem e perturbem a sociedade humana. Naturalmente, a Associação de Treinadores também organizou um exército nos portões do reino secreto. Se houver uma infestação de Pokémon no reino secreto, depender apenas do treinador do ginásio nacional não será suficiente, sendo necessária a cooperação do exército. Há 5 anos, houve um motim em Lago Azul, um reino secreto de alto nível na Cidade das Pérolas, na província central do sul, e mais de 300 mil Pokémon escaparam do reino secreto, incluindo 7 Pokémon de nível Elite e uma dúzia de pseudo-elite. Como resultado, quase metade da Cidade das Pérolas da época foi destruída e houve inúmeras baixas.
A batalha durou 7 dias antes que os treinadores repelissem esses Pokémon e os expulsassem com sucesso de volta para o Reino Secreto. Naquela época, o dono do Ginásio Nacional da Cidade das Pérolas, um elite do tipo Água, foi morto no tumulto, e outros 3 elites também foram mortos. Sem mencionar os treinadores e Pokémon comuns. O Ginásio Nacional está intimamente ligado a este reino secreto de alto nível. Embora este reino secreto de alto nível seja perigoso, ele também pode fornecer inúmeros recursos e Pokémon poderosos. O dono de um ginásio nacional pode entrar e sair do reino secreto avançado sob sua jurisdição, mas não pode capturar mais de 6 Pokémon por ano. Se os Pokémon da Fenda se revoltarem, o ginásio deve liderar o movimento, o que é uma troca equivalente. Além disso, os outros 32 reinos secretos de alto nível são controlados por importantes universidades e empresas de renome, e, naturalmente, a propriedade pertence à Associação de Treinadores Dracorianos. Quanto aos reinos secretos de níveis normais, o grau de perigo é muito menor do que o dos reinos secretos avançados. Principalmente no reino secreto principal, treinadores comuns podem entrar após pagar um preço que varia de 300 mil a 800 mil. Julian e sua família formavam um grande clã aqui há 200 anos. Com a integração do mundo Pokémon, a Associação de Treinadores Dracorianos foi fundada. Naquela época, os ancestrais da família Julian tiveram uma visão muito precisa e perceberam que a Associação de Treinadores Dracorianos se tornaria uma organização enorme no futuro. Então rapidamente recrutaram todos os membros do clã para se juntarem a eles. Após 200 anos de desenvolvimento, a família também possui certo direito de se pronunciar na Associação de Treinadores de Dracoria, e até mesmo de controlar toda a província de Yale, mas eles são muito discretos, e a maioria das pessoas comuns não sabe disso. Julian também é muito discreto na escola. Ninguém sabe que seu pai é dono de um ginásio de nível nacional e um treinador de elite. Além disso, seu avô é um membro da elite dracoriana de nível máximo. Atualmente existem mais de 500 treinadores de elite registrados na Associação de Treinadores Dracorianos, e os 18 melhores treinadores de elite de cada atributo estão à frente de todos os outros treinadores de elite. Se você deseja se tornar um top elite entre os 18 elites, então você deve coletar 8 insígnias nacionais de ginásio, que servem a 2 propósitos. Uma delas é participar do Campeonato Mundial, que acontece a cada 5 anos. A segunda é para o desafio de elite dracoriano. Se você conseguir vencer o campeonato, terá a oportunidade de desafiar os 18 melhores jogadores de cada atributo. Na partida 6 contra 6, se você os derrotar oficialmente, poderá substituí-los como o novo melhor jogador de cada atributo. Portanto, o avô de Julian é o treinador número 1, estando acima de todos os treinadores de aço, e é o treinador de elite número 1. O avô é um dos 18 atletas de elite mais fortes, o pai é dono de um ginásio nacional e também atleta de elite, e a mãe é uma criadora experiente. Em vez de todos os caminhos levarem a Roma, é melhor nascer em Roma. Julian nasceu em Roma. Com essa formação familiar, ele vislumbrou a possibilidade de se tornar o treinador mais forte. Afinal, ser treinador é uma profissão muito cara. O valor de mercado de um pedaço de pedra de fogo é superior a 1 milhão, e se a pureza for suficientemente alta, o valor pode ultrapassar os 10 milhões. Se fosse substituída por pedra da lua, pedra do sol, uma pedra de evolução extremamente rara, o preço seria ainda superior a 50 milhões. As pedras da evolução não podem ser fabricadas com a tecnologia atual e só podem ser encontradas em grandes reinos secretos e ruínas, por isso o preço sempre foi alto. Se você quiser treinar um Pokémon de nível Elite, e ele tiver as qualificações necessárias, os recursos investidos chegarão a quase 10 bilhões. Devido à integração do mundo Pokémon, o planeta se tornou maior, e consequentemente os territórios dos países também aumentaram. Atualmente a população total de Dracoria é de cerca de 2 bilhões, e existem 300 milhões de treinadores registrados. Mas até agora há pouco mais de 500 treinadores de elite. Dá para imaginar o quão difícil é se tornar um treinador de elite. Capítulo 4. Metagross. Faltava mais de meia hora para a refeição. Julian pegou o controle remoto na mesa de centro e ligou a TV. Ele não queria assistir a nenhum filme, apenas passar o tempo. É apenas uma mudança de canal para canal. Leite Momo, a melhor escolha para Pokémon recém-nascidos. Boas notícias, boas notícias. A loja de beleza Milotic está inaugurando. 20% de desconto em todas as compras durante os 7 dias que antecedem a inauguração. E ainda tem uma promoção de 5 mil grátis. Shampoo de pinho, Gardevoir disse que era bom. Em todos os canais que transmitiam imagens de Pokémon, até mesmo na lata de Coca-Cola que Julian acabará de beber, havia um Blastoise estampado. Há 100 anos, quando os humanos viviam em paz com os Pokémon e encontraram a tecnologia de fabricação das Pokébolas nas ruínas, a relação entre Pokémon e humanos se estreitou. Agora, Pokémon se infiltrou em todas as esferas da vida. Em canteiros de obras, você pode ver Machop, Machoke, Machamp, Gurdur, Conkeldurr e muitos outros. Esses poderosos Pokémon humanoides ajudam os humanos a construir casas, metros, portos e muito mais. No hospital, você pode ver Chansey, Aldino, etc., e outros Pokémon que cuidarão das pessoas. Julian e sua família também têm uma cuidadora carinhosa. Trata-se do Pokémon inicial de sua mãe, Tina, que também é uma ótima ajudante na família. Não a vi quando cheguei em casa desta vez. Imagino que ela esteja cuidando de outros Pokémon no quintal. Talvez não seja a polícia que interroga o prisioneiro na delegacia, mas sim um Pokémon psíquico como a Lacazon. Comida para levar e entrega expressa pela Pidgeotto. Ao caminhar pela rua, você pode ver que algumas pessoas estão segurando Eevee, Skit, Jumpluff e outros Pokémon pequenos nas mãos. De acordo com o anúncio divulgado hoje pelo Grupo Pinguim, o presidente do Grupo Pinguim alcançou o nível Elite e deverá participar do desafio de Elite no próximo ano.
Um reino secreto surgiu repentinamente na cidade de Shan, província de Yuns. De acordo com testes de especialistas, a flutuação de energia do reino secreto é primária, sendo considerado um reino secreto de nível primário. Profissionais foram enviados para o local e espera-se que seja aberto ao público em uma semana. Essa notícia despertou um certo interesse em Julian. Um novo reino secreto surgiu. Embora seja apenas de nível primário, por ser novo, nada ali foi desenvolvido. O primeiro grupo de pessoas terá maior chance de se beneficiar. Existem milhares de reinos secretos primários por todo o país. Aqui na Cidade do Lago, existem 10 reinos secretos primários. O mais recente reino secreto primário surgiu há 3 anos e agora está praticamente esgotado, o que significa que basicamente não há nada de bom nele. No entanto, ainda existem muitas pessoas dispostas a entrar nesses reinos secretos elementares, explorados há muito tempo porque os tesouros, objetos, frutas e outros itens encontrados nos reinos secretos primários podem não estar mais disponíveis, mas ainda há Pokémon neles. Mesmo que você capture um Caterpie, ele valerá apenas 40 mil ou 50 mil quando você o vender. No entanto, para proteger os Pokémon no reino secreto da captura excessiva e para sustentar o desenvolvimento, o número de Pokémon que cada pessoa pode capturar no reino secreto é limitado, e o mesmo reino secreto só pode ser acessado 2 vezes por ano. Algumas pessoas com sorte sempre conseguem encontrar coisas boas no reino secreto primário devastado, e assim, vendê-las a preços exorbitantes. Houve uma vez um treinador que chegou a capturar um Dratini no reino secreto principal, o que causou grande sensação. Naquela época, o número de ingressos para o reino secreto passou de 500 mil por pessoa por sessão para 2 milhões. Muitas pessoas suspeitam que isso seja uma farsa criada pela empresa que controla o reino secreto, mas mesmo que haja tal dúvida sem provas concretas, ninguém pode negar o fascínio por um filhote pseudo-lendário. Clique. A porta se abriu. Um homem de macacão cinza na casa dos 40 anos, com um rosto parecido com o de Julian, entrou. Metagro sobrevoou o local imediatamente. Pai, você voltou na hora certa. A mãe acabou de começar a fazer o jantar, disse Julian. Vim aqui por causa do cheiro. Jake deu uns tapinhas no corpo de Metagros e na cabeça dele algumas vezes, e de repente muita poeira saiu flutuando dele. Jake, eu vou te matar, se apresse e tome um banho primeiro. Tina trouxe o último prato, viu essa cena e percebeu que o chão, antes liso, estava coberto por uma fina camada de poeira, e imediatamente ficou furiosa. A esposa ficou zangada, então Jake subiu para tomar banho sem dizer uma palavra. Metagros, traga-me a muda de roupa. Metagros, ignore-o, ele está sendo preguiçoso, deixe-o pegar sozinho. 10 minutos depois, Jake saiu do chuveiro e caminhou até a mesa de jantar, onde mãe e filho o esperavam para jantar. Como é possível que nada tenha acontecido no reino secreto? Tina estava comendo e trouxe alguns pratos para Julian e Jake. Metagros está comendo um cubo de energia especial ao lado. Embora os Pokémon possam comer comida humana, se a consumirem por muito tempo, isso causará danos aos seus corpos. Portanto, um bom treinador não dará comida humana aos seus Pokémon. Não é nada demais, só um Cetelix de Elite já deveria ser motivo de confusão, afugentando outros Pokémon do território. Esses Pokémon não têm para onde ir, só podem ir para a área de outros Pokémon, e aí lutam, provocando um pequeno tumulto. Está resolvido agora. Nas fendas avançadas, o Pokémon que estiver no topo é um Pokémon de Elite, e em algumas fendas avançadas especiais, haverá até mesmo Pokémon pseudo-campeões. A Grande Muralha de Oreburgh pertence a um reino secreto especial, que inclui um Pokémon Metagros, um potencial campeão de longa vida, e um Metagros prateado. O avô de Julian e o seu pai possuem como cartas trunfo Metagros de prata. O Metagros de seu avô é uma ramificação do Metagros pseudo-campeão do reino secreto, e o Metagros de seu pai é uma ramificação do Metagros de seu avô. Os Metagros não possuem gênero e se reproduzem da mesma forma que as células se dividem. Portanto, o que o Metagros prateado produz é o Beldum prateado, e não o Beldum de cor normal. O pseudo-campeão Metagros da Grande Muralha de Oreburgh, que era o Pokémon de um ancestral de sua família há mais de 100 anos, foi libertado neste reino secreto após sua morte. Naquela época, o Pokémon era apenas Elite, e mais de 100 anos depois, ele possui a força de um pseudo-campeão. É precisamente devido à existência deste Metagros que a família exerce um alto grau de controle sobre o reino secreto da Grande Muralha de Oreburgh. Em mais de 100 anos, nunca aconteceu de um Pokémon escapar do reino secreto e vir até os humanos para causar tumulto no mundo. Ao mesmo tempo, graças a esse Metagros pseudo-campeão, a família cresceu gradualmente e conquistou seu próprio status na Associação de Treinadores Dracorianos, o que, naturalmente, é fruto de seus próprios esforços. Existem crianças problemáticas de famílias aristocráticas, algumas que não podem ser ajudadas, e algumas que fazem coisas erradas em virtude de sua origem familiar, mas a maioria delas são pessoas positivas e trabalhadoras. Não existe família aristocrática que não deseje que sua própria linhagem tenha uma longa história, portanto, a educação dos filhos da família é naturalmente a principal prioridade. Pode acreditar que a mesada mensal de Julian não ultrapassou 600 Pokédólar desde que ele nasceu, e as roupas que ele veste são as mesmas das pessoas comuns, todas custando entre 100 e 200 moedas. Capítulo 5. O sistema chegou. Após o jantar em família, Julian tirou um pedaço de papel do bolso, desdobrou e disse: Mãe e pai, este é o formulário de inscrição para o curso de instrutor. Por favor, assinem. O formulário de inscrição para instrutor é obrigatório para todos os futuros alunos do ensino médio e deve ser levado para casa para que seus pais o assinem.
Caso ambos os pais sejam falecidos, os membros mais velhos da família devem assiná-lo. Se o aluno for órfão, não é necessário que assine. Ao se inscrever, você demonstra o seu desejo de se tornar um instrutor. Os membros mais velhos da família sabem disso e também apoiam a sua decisão de se tornar um instrutor. Mas se eles não te apoiarem e não assinarem, isso significa que você não pode ser um instrutor? Não ser instrutor é uma decisão sua, mas obter o apoio de seus parentes e anciãos te ajudará a ir mais longe nessa jornada. Jake olhou para o formulário de inscrição amassado sem dizer uma palavra, depois olhou para Julian solenemente e perguntou: tem certeza de que quer se tornar um instrutor? Não se torne treinador só porque seu avô e eu somos treinadores. Sua mãe, Tina, olhou para Julian com olhos preocupados. Se existe alguma profissão neste mundo capaz de preocupar as pessoas, é a de instrutor. Um treinador poderoso pode prosperar uma família e até mesmo criar um clã inteiramente novo. Mas ser treinador também é uma profissão extremamente perigosa. Se um treinador quiser ficar mais forte, precisa lutar contra humanos ou Pokémon selvagens. As consequências de um ataque de Pokémon podem ser fatais. Lança-chamas, granizo, terremoto, arremesso de pedra, raio, névoa, com o físico de um treinador comum, sendo ferido pelas consequências de tais ataques. Mesmo que não morram, precisam ser transformados em pele. Inúmeros treinadores morrem todos os anos em decorrência de batalhas Pokémon. Além disso, o treinador também precisa explorar reinos secretos e ruínas, pois neles podem encontrar itens para fortalecer os Pokémon, capturar e cuidar de Pokémon poderosos, etc. E esses lugares estão repletos de inúmeros perigos. Alguns treinadores chegaram a morrer pelas mãos de seus próprios Pokémon por não conhecerem o suficiente sobre eles. Na Associação de Treinadores Dracorianos, cerca de 30 milhões de treinadores novatos são registrados anualmente, e apenas cerca de 2/3 deles conseguem chegar ao segundo ano. E todos os anos, o número de treinadores que morrem devido a várias causas chega a cerca de 7 milhões, e ainda é possível rastrear seus corpos. Muitos deles morreram em reinos secretos ou ruínas, e não restam vestígios. Pai e mãe, com o que vocês estão se preocupando? Embora eu ainda não seja treinador, meus genes vêm de vocês, então devo ser um gênio. Tenho certeza disso, nem mesmo Rayquaza poderá impedir, se ele vier, disse Julian com firmeza. Rayquaza é atualmente conhecido como um lendário de nível 1. Ele vive na camada de ozônio e a considera seu território, o que já levou a ataques a satélites lançados por diversos países. Naquela época, a Celestria queria tentar capturá-lo e enviou mais de uma dúzia de elites e um campeão, mas eles foram mortos por Rayquaza como se fossem melões e legumes. E enfurecido, Rayquaza voou para o céu de Celestria, transformando uma importante cidade econômica de Celestria em ruínas. Naquela época, o país humano teve o infortúnio de presenciar o horror de uma lenda de primeiro nível, e que o adversário era totalmente capaz de destruir um país com facilidade. Atualmente, existem 5 campeões conhecidos em toda a Dracoria. Esses 5 são um fator de dissuasão de Dracoria para outros países, impedindo que eles ousem agir de forma precipitada. Bom menino, então eu assinarei. Jake sorriu, assinou o formulário de inscrição e Tina também assinou. Ele dobrou o formulário de inscrição novamente seguindo as linhas originais e o guardou no bolso da calça. Mamãe e papai, eu vou primeiro. Aliás, peçam para o vovô mandar o Beldum rapidinho. Amanhã serei treinador. Após a conversa, Julian subiu as escadas. Tá? Tina ouviu as palavras e imediatamente foi para a cozinha cortar a fruta, pronta para esperar que Julian a levasse para o andar de cima. Por que esse desgraçado quer o do meu pai? Meu Metagross também é muito bom, tá bom? Você que diz, Metagross. Jake disse algo baixinho, mas quando virou a cabeça viu que Metagross estava com a cabeça enfiada na panela, comendo alegremente, e ele não ouviu em momento algum. O Metagross do papai tem a força de um pseudo-campeão. Seu Metagross está prestes a ser abandonado por você. Ele é tão fraco. Tina revirou os olhos. O potencial de crescimento de um Pokémon está muito relacionado à força de seus pais. Definitivamente existe uma diferença entre um descendente de um Pokémon quase campeão e um descendente de um Pokémon de elite. No dia seguinte, Julian aceitou o café da manhã entregue pelo mordomo e foi para a escola. Como ainda faltava um longo caminho, ele saiu do carro e deixou o motorista do MyBus ir primeiro. Agora não é o momento de revelar sua identidade. Quando o terceiro ano do ensino médio começar, seu Beldum será revelado, então não há necessidade de esconder sua experiência de vida. Às 8 horas da manhã, todos os alunos já haviam chegado, e o professor principal também entrou pontualmente. 3 pessoas com uniformes da Associação de Treinadores o seguiram, acompanhadas por 2 pessoas que ajudavam a carregar os materiais Machoke. Alunos, estes são os funcionários da Associação de Treinadores da Cidade do Lago. Qualquer pessoa que queira ingressar na turma de treinadores no terceiro ano do ensino médio, vem aqui, traga o formulário que você entregou ontem, e eles irão aprová-lo. Havia 40 pessoas na turma de Julian, mas apenas 15 se aproximaram. As outras estavam olhando fixamente ou indiferentes. Ser treinador é uma carreira que consome muito dinheiro, e as famílias comuns não têm condições de arcar com os custos. O formulário de inscrição indica o nome de Julian, data de nascimento, endereço residencial e nomes dos pais. Ao verem os nomes dos pais dele, os funcionários demonstraram surpresa repentina e olharam para Julian, que piscou rapidamente. A equipe compreendeu e inseriu meticulosamente o formulário de Julian no sistema. Certo, este aluno, disse o funcionário. Jim. Parabéns ao anfitrião por se cadastrar como instrutor. O sistema de instrutores está oficialmente em funcionamento. Pacote inicial de recompensas. Olhar investigador. 200 pontos de bônus. Jim. Missão principal. Obtenha um Pokémon inicial. Recompensa da missão. O poder da aura. 500 pontos.
Tarefa falhou, sem punição. Uma voz desconhecida soou de repente na mente de Julian, e depois de uma breve surpresa em seu rosto, ela se transformou em indiferença. Deixe-me dizer uma coisa, se algo como a transmigração já aconteceu, como poderia não haver um sistema? Descobri que esse sistema só aparecerá depois que eu me inscrever no curso de instrutor. No entanto, esse sistema oferece poucas recompensas, apenas uma habilidade, enquanto outros sistemas oferecem muitas vantagens. Olha o sondador? O que é isso? Confuso, Julian voltou sua atenção para os dois Machoke. Pokémon, Machoke lutador, nível 29. Qualificação, amarelo. Habilidade, coragem. Adereços, nenhum. Sexo, masculino. Capítulo 6. Qualificações Pokémon. Ao observar as informações exibidas pelo Machoke à sua frente, especialmente as informações sobre qualificações, Julian ficou agradavelmente surpreso. Se o crescimento de um Pokémon estiver relacionado ao seu nível de criação, então seu limite de crescimento estará relacionado à sua aptidão. Assim como acontece com os seres humanos, entre muitos humanos, às vezes surgem alguns indivíduos excepcionais. E esses indivíduos geralmente conseguem alcançar feitos em certos aspectos que a maioria das pessoas não consegue atingir em suas vidas. O mesmo se aplica aos Pokémon. Um Pokémon extremamente bom pode se tornar um Elite ou até mesmo um campeão se for treinado adequadamente, mas se for apenas um Pokémon com qualificações comuns, mesmo que invista muitos recursos, pode não conseguir chegar a ser um Pseudo-Elite. As cores dos Pokémon são divididas em 8 tipos: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, roxo e dourado, correspondendo respectivamente: novato, vermelho 0,20 comum, laranja 21,40 avançado, amarelo 41,60 pseudo-elite, verde 61,70 elite, ciano 71,80 pseudo-campeão, azul 81,90 campeão, roxo 91,99 lendário, dourado acima de 100. A maioria dos Pokémon selvagens apresenta 3 cores principais: vermelho, laranja e amarelo, com algumas exceções como o verde e o ciano, que podem ser considerados raros com uma probabilidade de 1 em 1 milhão. Para Pokémon que vivem em reinos secretos e ruínas, os requisitos de nível nos reinos secretos primários são semelhantes aos da natureza, enquanto nos reinos secretos intermediários e avançados são mais elevados, especialmente nos reinos secretos avançados que são ricos em energia. Portanto, os requisitos de nível dos Pokémon são geralmente amarelos ou superiores. Um Pokémon com qualificações ciano e um treinamento adequado por parte do treinador pode frequentemente se tornar um Pokémon Elite, e tais Pokémon são basicamente inacessíveis para pessoas comuns. No mercado externo, algumas das principais empresas de criação de animais ocasionalmente os vendem, e o valor ultrapassa os 100 milhões. Afinal, a qualificação ciano representa que você terá um ingresso Elite no futuro. Esses Pokémon são relativamente raros, mesmo em famílias aristocráticas. A maioria das pessoas comuns tem a sorte de possuir um Pokémon de nível verde. A qualificação de um Pokémon pode ser verificada com um testador de qualificação. As informações sobre o detector de metais foram encontradas por Dracoria em uma ruína de alto risco há 30 anos. E a equipe da expedição também trouxe um detector de metais completo, cujo custo foi extremamente alto. 2 pseudo-campeões, 10 elites e dezenas de pseudo-elites morreram. Nela, eles encontraram Entei, Suicune, Raikou, os 3 lendários de terceiro nível. Se não fosse pelo fato de o líder da equipe na época possuir um Pokémon de nível campeão, nenhum dos mais de 300 membros da equipe de expedição teria sobrevivido. E esse líder de equipe agora se tornou o presidente da Associação de Treinadores Dracorianos, um dos 5 treinadores campeões em Dracoria atualmente, e o mais forte deles. Embora o preço fosse alto, valeu muito a pena. Com o detector de qualificação, você pode verificar as qualificações dos Pokémon, e alguns Pokémon de baixa qualificação não poderão mais ser cultivados, o que pode economizar muitos recursos. Investir esses recursos em Pokémon de alta qualificação pode aumentar rapidamente a eficácia em combate. Embora isso seja injusto para Pokémon de baixa qualidade, é imprescindível. Não importa o quão bom um treinador seja, se as qualificações do Pokémon forem baixas, ele não poderá se tornar um treinador poderoso. E o surgimento desse detector de qualificação também deu à Dracoria um monopólio nesse aspecto, porque após a saída da equipe de expedição, as ruínas se despedaçaram devido à instabilidade do espaço. A maioria dos Pokémon que estavam lá dentro morreu por causa disso, e alguns escaparam para o mundo exterior, incluindo as 3 feras lendárias. Até o momento, não foi encontrado nenhum detector de metais qualificado em ruínas, e somente Dracoria possui o processo de fabricação e a tecnologia essencial para isso. A importância dos detectores de qualificação para um país é evidente. Atualmente, o principal meio de defesa em cada país são os soldados de treinamento, e não as armas de fogo anteriores. Portanto, é muito importante ter um detector de qualificação que possa identificar se a qualificação de um Pokémon é excelente e se ele tem potencial para se tornar um Pokémon de Elite ou até mesmo um campeão no futuro. Antes do detector de qualificação aparecer, muitos treinadores investiam recursos em Pokémon de baixa qualificação, o que impedia o próprio desenvolvimento. Finalmente eles descobriram que a qualificação daquele Pokémon era insuficiente. Não havia motivo para lamentação. Portanto, confiando apenas nessa tecnologia monopolizada, trocando constantemente outras tecnologias com vários países, além dos requisitos de entrada para reinos secretos de alto nível ou ultra-secretos, e trocando Pokémon exclusivos de cada país, Dracoria se tornou, de forma geral, o maior país do mundo. Este Machoke possui apenas aptidão amarela, o que significa que seu limite máximo de crescimento é o pico do nível avançado. E o tesouro que aprimora as qualificações vale mais do que um Pokémon pseudo-elite. As qualificações amarelas também são as qualificações da maioria dos Pokémon mais comuns neste mundo. Julian olhou novamente para o outro Machoke.
Pokémon, Machoke Lutador, nível, 31. Qualificação, amarelo. Habilidade, coragem. Adereços, nenhum. Sexo, masculino. Genética, nenhuma. Esses dois Machoke possuem aptidão amarela e seus movimentos são semelhantes. Pode-se considerar que os Pokémon com aptidão amarela comprovada pertencem à aptidão principal. Apenas alguns Pokémon têm aptidão que ultrapassa o amarelo e atinge o nível do verde e do ciano. O que há de errado com esses dois Machoke? Os funcionários da Cidade do Lago da Associação de Treinadores viram Julian encarando os dois Machoke, o que os deixou um pouco constrangidos. Ah, nada, só acho que esses dois Machoke foram muito bem treinados. Julian desviou o olhar. Para ser justo, embora seja uma habilidade amarela, ela é de fato bem cultivada. E a combinação de movimentos também está de acordo com as características de um Pokémon do tipo lutador. Obrigado pelo elogio. Esses dois Machoke custaram a ele mais de 20 milhões em recursos e dinheiro, e o tempo de recarga da habilidade sozinho custou quase 10 milhões. E o tempo de recarga da habilidade Soco Trovejante requer meio milhão. Ele era apenas um funcionário comum da Associação de Treinadores. Embora esperasse ter um Pokémon de nível verde, a realidade foi cruel. Mesmo que ele coloque um Pokémon qualificado para o nível verde na frente dele agora, ele não tem os recursos para treiná-lo no momento. E dois Machoke já consumiram quase toda a sua energia e recursos financeiros. Vá ao reino secreto principal daqui a alguns dias para ver se encontra algo bom e compre um cinto de impulso para Machoke. Capítulo 7. Oportunidades para instrutores civis. Professor Edgar, as informações deles foram registradas na Associação de Treinadores Draconianos. Nossa missão está completa, então vamos para as outras turmas. Após a equipe da associação empacotar o equipamento, eles o entregaram a Machoke. Ok, vocês dois trabalharam muito. O diretor Edgar assentiu com a cabeça. Há 6 turmas no segundo ano do ensino médio, e eles continuarão registrando as informações dos alunos nas 5 turmas restantes. Julian, não sei se conseguiremos entrar na mesma turma, disse Will. Por que você quer estar na mesma turma que eu? Não é bom estar com ela? Não muito longe dali, Nora, da mesma turma, também entrará para a classe de treinadora, mas ela quer ser criadora. Ela vai ser uma reprodutora e com certeza não estará no mesmo nível que nós. Will ficou um pouco triste. Ao observar a aparência jovial da outra pessoa, Julian disse, tem um jeito de fazer com que você consiga estar na mesma turma que ela. Para que lado? Por que você também não se torna um criador? Acredite ou não, vou te estrangular agora. Will bufou. Naquele momento ele realmente pensou que Julian tinha uma solução, mas estava apenas o enganando. Quanto às chamadas beldades da turma, é que as 16 garotas da turma são bonitas, mas comparadas com a beleza da escola, elas são um pouco inferiores. É por isso que um homem sem esperança como Will gosta de Nora. Mas não seria melhor usar suas emoções para cultivar Pokémon? Que olhar é esse? Will não conseguiu se conter e estendeu as mãos, com vontade de beliscar o pescoço de Julian. O desprezo em seus olhos o irritou profundamente. Fique quieto. Nesse momento, o diretor Edgar falou e Will teve que parar. A sala de aula logo ficou em silêncio, e Edgar continuou. Após as férias de verão, aqueles que forem designados para a classe de treinador e a classe de criador devem ter um Pokémon inicial. O tipo e a raridade não são exigidos pela escola. Ontem, pedi que você fosse para casa e perguntasse aos seus pais se você prepararia o Pokémon inicial por conta própria ou se o compraria na escola. Este é o ovo do Pokémon que está atualmente no criadouro da escola. Você pode dar uma olhada primeiro. Se você quiser comprar na escola, pode pegar agora mesmo. Estou aqui para me inscrever. A escola também possui seu próprio criadouro de Pokémon, e alguns professores depositam seus próprios Pokémon lá, além de ocasionalmente venderem seus ovos de Pokémon no criadouro da escola como forma de contribuição para a instituição. Uma imagem com ovos Pokémon apareceu na tela através de um projetor. O nome do Pokémon, suas aptidões, o tempo aproximado de incubação, o nível de seus pais, o número de ovos, etc., também estão escritos na lateral do ovo, que parecia muito detalhado. Existem 20 tipos de ovos Pokémon no total, o que é muito mais do que nos anos anteriores. Mas são os Pokémon mais comuns como o ovo de Pidgey, o ovo de Spearow, o ovo de Odds, o ovo de Goldeen, etc. Até mesmo os ovos de Caterpie e Veedon. As especificações estão todas em amarelo, e o preço varia naturalmente de acordo com o tipo. No entanto, o preço dos ovos na granja da escola será cerca de 20% mais barato do que o do mesmo tipo fora dela. Embora a variedade seja limitada, isso dá aos alunos de famílias carentes a esperança de se tornarem criadores de galinhas. Desses ovos, Odds são os mais numerosos. Como os Pokémon do tipo grama são notoriamente bons em cultivar e economizar recursos, eles geralmente podem ser sustentados pela luz solar e uma pequena quantidade de comida. Embora sua evolução final, Vileplume ou Bellossom, precise ser obtida com a Pedra da Folha ou a Pedra do Sol, ambas custando mais de 5 milhões. No entanto, após Odds evoluir para Gloom, com o odor único da família Gloom, eles podem frequentemente deixar muitos Pokémon do mesmo nível com um cheiro desagradável. É claro que esse fedor não faz distinção entre aliados. Se o treinador não colocar uma máscara de gás com antecedência, a primeira pessoa a desmaiar por causa do fedor será ele mesmo. E o Gloom também pode aprender pó venenoso, pó atordoante, pó do sono, megadreno e outros golpes, que são muito populares entre alguns treinadores que usam a estratégia rotina suja. Depois de Odds, Caterpie e Veedon são os segundos mais comuns. Os Pokémon do tipo inseto são famosos por sua rápida evolução. Um Caterpie recém-nascido pode evoluir para Butterfree em apenas um mês. A alimentação também é muito simples, exigindo apenas folhagem. Portanto, os Pokémon do tipo inseto geralmente conseguem atingir um poder de combate eficaz em um curto período de tempo, mas, é claro,
Sua expectativa de vida é muito menor do que a de outros Pokémon. Pokémon do tipo grama e inseto são as melhores opções para treinadores iniciantes com uma família comum. Embora haja muitos ovos de Pokémon na casa de criação da escola, o número de ovos de cada tipo é limitado. Seguindo o princípio de quem chega primeiro leva, logo alguém se aproximou do professor Edgar e escolheu seu ovo. Ao todo, 10 pessoas da turma de Julian se inscreveram na aula de treinador, e 3 delas entraram na aula de criador. Para os alunos selecionados, a escola enviará ovos Pokémon para suas casas, de acordo com o endereço fornecido, com pagamento na entrega. A última frase fez alguns alunos rirem. Assim que um Pokémon chocar, registre-o na Associação de Treinadores na Cidade do Lago. Lembre-se de que se o nível do seu Pokémon inicial ultrapassar o nível 5, a Associação de Treinadores não o registrará. Especialmente os alunos que escolhem Pokémon do tipo inseto. Nos anos anteriores, sempre havia alguns alunos em nossa escola que, por estarem muito felizes com o nascimento de seus Pokémon, esqueciam de registrá-los na associação, fazendo com que seus Pokémon ultrapassassem o nível 5. Quando Edgar disse essas palavras, sua expressão era séria. Para famílias comuns, um Pokémon inicial pode custar a maior parte de suas economias. Se não o registrarem a tempo por negligência, ficarão sem recursos financeiros para comprar um segundo Pokémon inicial para seus filhos. O motivo pelo qual a Associação de Treinadores de Dracoria estipula que o nível dos Pokémon iniciais não pode ultrapassar o nível 5 é principalmente para limitar a deterioração do ambiente de vida dos treinadores pobres pelos filhos das famílias aristocráticas. Se não houver tal regulamentação, os filhos de famílias aristocráticas podem ter um Pokémon aos 10 anos de idade, ou até mesmo aos 7 ou 8 anos. Aos 17 anos, estima-se que o nível do Pokémon seja 40 ou 50. Ele pode até alcançar o nível Pseudo-Elite. E para os azarões que não eram elegíveis para ter Pokémon nos primórdios, 17 anos é o estágio inicial, a fase em que acabaram de adquirir seu Pokémon inicial. As contradições de classe existem em todos os países. Com o surgimento dos Pokémon, as contradições de classe tornam-se cada vez mais evidentes. Portanto, a Associação Mundial de Treinadores estipula que todos os países do mundo devem obedecer aos seus regulamentos antes de poderem receber um Pokémon inicial aos 17 anos de idade. Além disso, a Associação de Treinadores Dracorianos também estipula que após o registro do Pokémon inicial, o nível do Pokémon registrado posteriormente não pode exceder 10 níveis acima do nível do Pokémon inicial. Quando o nível do Pokémon inicial ultrapassar o nível 50, essa regra será automaticamente abolida. Isso também visa impedir que membros de algumas famílias aristocráticas se aproveitem das brechas na lei, impedindo-os de registrar os Pokémon de nível superior que começaram a treinar alguns anos atrás, após registrarem o Pokémon inicial. Caso tal coisa seja descoberta pela Associação de Treinadores, a punição será bastante severa. Assim, mesmo que os membros da família aristocrática já possuam Pokémon, eles precisam treinar seus Pokémon iniciais até um nível acima de 50. Capítulo 8. Atributos primários e secundários. Essa regulamentação limitou severamente o tempo de formação dos treinadores das famílias aristocráticas, mas também protegeu o desenvolvimento dos menos favorecidos. Ao mesmo tempo, essa regulamentação também é muito importante para toda a Dracoria. Sem ela, Dracoria inteira não teria onde morar para os treinadores menos favorecidos. Todos os treinadores de famílias aristocráticas terão Pokémon acima do nível avançado. Isso também é extremamente inútil para o desenvolvimento de toda a Dracoria. Quando um país enfrenta conflitos entre classes devido a grandes desigualdades, é provável que ele mergulhe no caos. Além disso, o número de treinadores de famílias pobres é muito maior do que o de treinadores de famílias aristocráticas. Com um número tão grande, sempre haverá algumas pessoas excepcionais que se destacarão por seus próprios esforços e sorte. Atualmente, entre os 18 melhores atributos de elite de Dracoria, 7 nasceram em famílias comuns, e entre os 6 campeões de Dracoria, 2 vieram de famílias normais. Essa porcentagem já é muito alta. Os 9 são ídolos de milhares de treinadores civis. Inúmeros treinadores civis desejam um dia se tornar tão poderosos quanto eles, e suas palavras e ações podem afetar toda a Dracoria. Devido a essas regulamentações, a Associação de Treinadores Dracoria é muito prestigiada entre os treinadores civis. Aos olhos dos treinadores civis, eles partem do mesmo ponto de vista que os treinadores da família aristocrática, pelo menos em termos de idade. Os 2 alunos que haviam escolhido o tipo inseto ficaram imediatamente nervosos ao ouvirem as palavras do diretor, e quase se esqueceram disso agora. Considerando a taxa de crescimento dos Pokémon do tipo inseto, estima-se que eles ultrapassarão o nível 5 em 3 ou 4 dias após o nascimento. Se esquecerem disso, provavelmente perderão a oportunidade de se tornarem treinadores nesta vida. Afinal, para pessoas nascidas em famílias comuns, muitas vezes só existe uma chance. Espero que vocês não desperdicem esses 2 meses de férias de verão, seja para se tornarem alunos do 3º ano da classe regular, da classe de treinadores ou da classe de criadores. Desde que você se saia bem no vestibular e entre em uma boa universidade, você também poderá se tornar um instrutor no futuro. O atual elite do tipo Terra, após se formar na universidade, conseguiu abrir um negócio baseado em sua própria habilidade e só obteve seu próprio Pokémon inicial aos 26 anos. 17 anos é apenas a idade mínima para se registrar como treinador. Isso não significa que você precise se registrar nessa idade. A Associação Draconiana de Treinadores estipula apenas a idade mínima para registro, não a máxima. Portanto, mesmo que você tenha 80 anos, pode se registrar como treinador, mas precisa registrar um Pokémon para ativar sua identidade de treinador. Isso não se deve às palavras do diretor Edgar. A maioria dos alunos matriculados na turma regular estava entusiasmada. Cada pessoa é uma ação em potencial, e cada pessoa comum tem o potencial de se tornar a próxima elite.
Isso ainda é um sonho, se é que vai se tornar realidade. Existem também a classe treinador e a classe criador. A classe criador é válida até as férias de verão, que duram 2 meses. Já a classe treinador realiza um ranking de batalhas na primeira semana do 3º ano do ensino médio, e os 15 melhores podem entrar na classe de elite. As turmas de elite oferecem 5 vezes mais recursos por semana do que as turmas regulares. A profissão de treinador exige competição para progredir rapidamente, seja em áreas urbanas, cidades ou áreas rurais. Ela pode ser vista em todos os lugares no campo de batalha. Portanto, durante o período escolar, a escola começa a cultivar nos alunos o senso de competição, porque apenas treinadores verdadeiramente excelentes estão qualificados para chegar ao topo. Após sair da escola, Julian caminhou por uma rua onde o motorista já o esperava. A questão do mistério da Grande Muralha de Oreburg foi resolvida e não houve nomeações para contestação recentemente, então o dono do nosso ginásio, Jake, ainda está relativamente livre neste período. Não, ele está limpando seus Pokémon no quintal agora mesmo, segurando uma escova de aço de meio metro de comprimento e escovando o Agron. Agron estava deitado no chão com uma expressão de prazer. Conking. Atrás de Agron estão 5 Pokémon de primeira linha, incluindo Metagross, Cetelix, Mavile, Scizor e Magnezone. Ok, está quase na sua vez. Jake acalmou 5 Pokémon restantes. O tamanho de Agron dificultava muito a limpeza. Nesse instante, uma rajada repentina de vento soprou à sua frente, e então um Pokémon com asas cor de sangue e uma cabeça um tanto horrenda apareceu diante dele. Rugido. Salamence, eu não acabei de te limpar há alguns dias? Jake afastou a cabeça estendida de Salamence com a palma da mão, sem dizer uma palavra. Embora seu foco seja o tipo aço, ele também possui Pokémon com outros atributos. Essa situação também é muito comum entre os melhores treinadores, de modo que podem ser usados não apenas para cobertura, mas também para aprender mais sobre Pokémon. Alguns treinadores de alto nível descobriram que seu talento para o atributo secundário era semelhante ao do atributo principal ao desenvolver o subatributo, e muito poucos chegaram a superar o atributo principal, e alguns atributos estão intimamente relacionados a subatributos. Por exemplo, o segundo atributo dos Pokémon do tipo grama é geralmente do tipo veneno, e o segundo atributo dos Pokémon do tipo voador é geralmente do tipo normal. E muitos Pokémon do tipo dragão têm como segundo atributo voador. Por exemplo, um elite do tipo dragão no anime é obviamente um treinador do tipo dragão, mas é chamado de campeão voador. Jake não escolheu o segundo atributo. Ele queria ir até o fim na estrada de aço, mas acabou ficando com Salamence por causa de um acidente. Se não fossem os regulamentos da Associação de Treinadores Dracorianos, o Bagon provavelmente teria sido dado a Julian, que tinha apenas 7 anos na época. Bagon poderia ter crescido com Julian. Quando Julian tinha 17 anos, Bagon já havia evoluído para Salamence. Com ele, mesmo que não fosse um Elite, pseudo-elites eram garantidos. O Salamence atual é um pseudo-elite de nível 65. Portanto, pelas regras de Dracoria, Julian também é uma vítima. Caso contrário, ele seria agora um pseudo-treinador de elite de 17 anos. Não o treinador novato de 17 anos que acabou de se inscrever para receber seu Pokémon inicial. A diferença é enorme. Pai, onde está meu Beldum? Julian voltou para casa, mas não viu seus pais. A essa altura, sua mãe deveria estar trabalhando na casa de reprodução, mas ele encontrou seu pai limpando o Agron no quintal. Seu avô mandou o Beldum para cá esta manhã, e a Pokébola está ao lado do seu travesseiro no seu quarto. Após ouvir, Julian se virou apressadamente e subiu as escadas. Esse garoto é tão impaciente. Eu era muito mais estável na idade dele, Metagross, não acha? Jake sorriu e se gabou. No entanto, o Metagross ao lado dele virou o corpo em sinal de desrespeito. Capítulo 9, Beldum. Ao chegar ao seu quarto no 3º andar, abrir a porta e entrar, Julian viu a bola de luxo ao lado do travesseiro. Coração acelerado, mãos trêmulas. Essas palavras bastam para descrever o Julian atual. Ele esperou 17 anos para finalmente ter um Pokémon inicial, embora tenha tido contato com Pokémon desde o momento em que nasceu. Mas esses são todos os Pokémon dos pais dele, como podem ser os mesmos Pokémon que ele próprio? Ao pegar a Lakshori Ball e pressioná-la levemente, uma luz branca brilhou, seguida por um Pokémon branco prateado flutuando no ar à frente de Julian. Este é um Beldum prateado. Beldum é um tipo de organismo vivo mecânico que se assemelha a um Altere. Um torso longo com uma enorme garra nos quadris, uma cabeça quase redonda encaixada na articulação esférica na parte frontal do torso e um enorme olho vermelho no meio. Nesse momento, os olhos observavam com curiosidade Julian, que estava à sua frente. Existe uma coroa acima da cabeça para protegê-la. Pokémon, Beldum, Aço Psíquico. Nível, 5. Qualificação, Azul. Habilidade, Metal Leve. Adereços, nenhum. Gênero, sem gênero. Com a ajuda do olho sondador, as informações de Beldum puderam ser visualizadas por Julian. Ao ver que a coluna de qualificação estava em azul, um lampejo de surpresa brilhou em seus olhos. Um Pokémon com qualificações ciano tem a possibilidade de se tornar um Pokémon de elite, desde que o criador seja adequado. E um Pokémon com qualificações azuis é um pseudo-campeão. Mesmo com as habilidades de Julian e sua família, é muito difícil obter um Pokémon com qualificações de pseudo-campeão. Pokémon com essas qualificações são raros demais. É muito, muito raro em regiões selvagens, reinos secretos, ruínas e lugares proibidos. A maioria dos Pokémon qualificados em azul são filhos dos próprios Pokémon do treinador pseudo-campeão, como Beldum à sua frente.
que foi separado do Metagross pseudo-campeão de seu avô. Por ser diretamente derivado do corpo, Beldum herda perfeitamente as qualidades de Metagross. Se um Pokémon for fruto do cruzamento entre Pokémon, suas aptidões serão influenciadas por ambos os pais. E também existem casos em que pais com alta aptidão geram ovos de Pokémon com baixa aptidão. Esse tipo de coisa acontece com frequência na sociedade humana, e acontece naturalmente no mundo Pokémon. Assim, Pokémon como Metagross, ao se dividirem para dar origem à próxima geração, podem herdar quase perfeitamente as aptidões um do outro. Naturalmente, após uma divisão, o Metagross entrará em um período de fraqueza, e o segundo não poderá ser dividido em menos de 10 anos, caso contrário. Isso afetará sua própria aptidão e expectativa de vida. A qualificação azul é uma pseudo-campeonato, e Beldum é apenas o estágio inicial. Ele tem 2 evoluções, contanto que encontre o tesouro que aumenta a aptidão de Beldum, talvez quando ele evoluir para Metagross. Sua aptidão fique roxa. A habilidade oculta é Metal Leve, que sem dúvida é mais adequada para um Pokémon como Beldum do que a dureza normal. Os Pokémon do tipo Aço são muito pesados, e o Beldum atual pesa 90 kg no nível 5, enquanto sua evolução final Metagross pesa mais de 450 kg. Tal peso certamente afetará sua velocidade, e a habilidade de Metal Leve pode reduzir seu próprio peso corporal pela metade, o que pode ser considerado uma grande redução em seu fardo. Beldum, eu sou Julian, seremos parceiros no futuro, trabalharemos juntos para contemplar as coisas belas deste mundo e ascender ao topo do trono. Julian estendeu a palma da mão em frente a Beldum. Os olhos vermelhos de Beldum se voltaram algumas vezes e observaram Julian em silêncio, mas ele não percebeu nenhum movimento. Depois de um tempo, ele apoiou a cabeça na palma da mão de Julian. Jin, missão principal concluída. O poder da aura primária foi liberado. 500 pontos de bônus. Ouviu-se um som em sua mente, e então Julian sentiu um fluxo quente em seu corpo, e depois de algumas voltas, ele desapareceu. Antes do sistema lançar uma tarefa principal, obter um Pokémon inicial, a recompensa era o poder da aura. Pensei que fosse a versão completa de aura, mas não esperava que fosse apenas o nível básico. Esse sistema é muito mesquinho. Todas as coisas no mundo possuem sua própria aura, mas a maioria delas não consegue usá-la. Apenas algumas poucas pessoas podem despertar o poder da aura. O planeta foi integrado ao mundo Pokémon, e poderes sobrenaturais emergiram em um número muito pequeno de humanos. Por exemplo, o membro da elite psíquica entre os 18 membros de elite mais importantes de Dracoria despertou o poder psíquico e, confiando em sua própria habilidade psíquica para se conectar com Pokémon, ele pode aumentar a capacidade de Pokémon psíquicos. Existem também o poder do dragão da elite dos dragões e os sortudos que obtiveram o poder de Viridian, capaz de curar Pokémon. Essas habilidades podem ajudar os Pokémon a crescerem sem exceção, e também podem lhes conferir alguns atributos ou a simpatia de Pokémon específicos. Bem, no quintal, Lucario, que fazia parte do segundo time de Jake, de repente soltou um leve choque e correu em direção à casa. O que há de errado, Lucario? Jake percebeu rapidamente a normalidade de Lucario. Mesmo após gritar, Lucario não parou e continuou seguindo em direção à mansão, pensando em seu filho Julian, que ainda estava na casa, e temendo que a aura de Lucario tivesse percebido algo errado. Jake largou a escova às pressas e correu em direção à casa. O poder da aura primária acaba de ser despertado. Se você quiser usar a esfera de aura com as mãos, nem pense nisso. Agora, se sua mão puder emitir luz azul, isso será suficiente. Beldum olhou curioso para Julian, seu novo treinador. Por que será que de repente sentiu uma aura tão reconfortante ao redor dele? Julian acariciou suavemente a cabeça de Beldum com a palma da mão iluminada de azul, e Beldum estreitou os olhos, confortável devido ao poder da aura. A aura em seu corpo reagiu à aura na palma da mão de Julian, fazendo-o sentir-se extremamente confortável, como se estivesse em uma nuvem cheia de maciez e elasticidade. Jin, tarefas diárias. Desenvolva um relacionamento com Beldum. Recompensa: 10 caixas de cubos de energia exclusivos da Beldum, 50 pontos. O fracasso não acarreta punição. Além das missões principais, também existem missões diárias. Ao ver Beldum semicerrando os olhos confortavelmente, e sentir o toque frio do metal em sua mão, ele teve a sensação de estar brincando com ferro. Jin. Missão cumprida. 10 caixas dos blocos energéticos exclusivos da Beldum, 50 pontos para distribuição. Capítulo 10. Surpreendendo Jake. Como Julian havia previsto, a tarefa foi concluída em breve, mas nesse instante, Lucario apareceu de repente à porta do quarto de Julian. Filho, você está bem? Jake também apareceu imediatamente. Ao ver a luz azul na palma da mão de Julian, seus olhos se arregalaram instantaneamente. Sem esperar que Jake perguntasse, Julian dissipou a luz azul em sua mão e disse suavemente: acidentalmente despertei o poder da aura. Agora é apenas uma onda primária do poder da aura. No máximo, a palma da mão emite luz azul e um efeito especial é aplicado, mas não dura muito, especialmente ao usar a aura para massagear o Pokémon, pois o consumo será mais rápido. Mas olhando para Beldum, parece que ele gosta de ser massageado pela aura. No instante em que guardou a aura, pareceu sentir a perda interior de Beldum, despertando acidentalmente o poder da aura. O canto da boca de Jake se contraiu violentamente, impedindo-o de dizer o que queria, mas parece que esses poderes sobrenaturais despertaram repentinamente em muitas pessoas.
assim como aconteceu com Julian. Claro, o mais importante é a herança da linhagem sanguínea. Se alguém entre os ancestrais despertou um poder sobrenatural, então a linhagem de seus descendentes terá esse poder, mas a maioria deles não consegue despertá-lo. Isso se deve precisamente ao fato de que na família de Julian, havia um ancestral que despertou o poder da aura, e Jake e os outros eram descendentes desse ancestral. Naquela época a família era próspera e contava com mais de 200 filhos. Acontece que há mais de 100 anos, uma guerra entre países, motivada por Pokémon, eclodiu. A família defendeu o clã e o país. Muitas crianças morreram na batalha, e o número de membros do clã também diminuiu bastante. No que diz respeito à geração de Julian, ele era o único na linha direta. Embora seu avô tivesse tido 2 meninos e uma menina, seu pai era o segundo filho, e seu tio teve apenas uma filha. Desde o ancestral, ninguém na família havia despertado o poder da aura, até que Julian recorreu ao sistema para despertar o poder da aura primária. Certo, isso é ótimo. Eu sei que o filho que eu dei à luz é um gênio. O poder da aura. A família finalmente tem o segundo sucessor da aura depois de mais de 100 anos. Após a surpresa, Jake caiu na gargalhada. Os Pokémon podem dominar poderes mágicos, ou seja, o poder de 18 atributos. Mas os humanos são apenas pessoas comuns, eles só podem contar com treinamento e comando de Pokémon para obter poder. Mesmo um treinador campeão, se não tiver poderes sobrenaturais, é uma pessoa comum que pode ser morta a facadas. Mas se ele dominar poderes sobrenaturais como poderes psíquicos, aura, etc., então ele terá pelo menos uma certa capacidade de se proteger. Ser treinador é uma profissão muito perigosa. Mesmo com a proteção dos Pokémon, um grande número de treinadores ainda morre devido às consequências das batalhas e aos ataques surpresa dos inimigos. Lucario caminhou até Julian e colocou a palma da mão no peito dele. Sabendo que a outra parte não o machucaria, Julian naturalmente não o impediu e olhou para Lucario com curiosidade com seus olhos inquisitivos. Pokémon, Lucario, lutador, aço. Nível, 71. Qualificação, ciano. Habilidade, firmeza. Adereços, faixa preta. Sexo, masculino. Ao ver a vasta gama de habilidades de Lucario, Julian quase babou. Afinal, a única habilidade que Beldum possui atualmente é investida. Lucario não é ruim, você despertou o poder da aura agora, e quando chegar a hora, peça ao seu avô para encontrar um ovo de Pokémon ou um Riolu com excelentes qualificações. A expressão de ganância de Julian fez Jake pensar que ele estava cobiçando seus próprios Pokémon, e ele se sentiu feliz por ter inveja do filho que havia despertado o poder da aura. Você só sabe perturbar o vovô o dia todo, não consegue arranjar um jeito de me perturbar? Eu sou seu filho. Julian olhou para o pai sem palavras. Quantos anos você tem? Como pode falar assim? Você é dono de um ginásio de nível nacional. É tão difícil assim encontrar um Riolu para o seu filho? No entanto, despertei o poder da aura. Se houver um Riolu, ele poderá realmente maximizar o poder da aura. Ele evoluirá para Lucario no futuro, e é muito provável que se torne a minha carta na manga. A aura de Lucario parecia ser capaz de fortalecer a sua própria. Observando a palma da mão de Lucario contra seu peito, Julian sentiu que a aura que havia consumido antes estava se recuperando lentamente. Sabe de uma coisa? Pokémon como Riolu são tão raros quanto o Beldum, mas se você quiser um com a habilidade verde, eu posso conseguir um para você agora mesmo. Jake repreendeu Julian com uma expressão carrancuda. Sou seu pai e não vou falar besteira. Além disso, meu pai é melhor do que eu, então não posso pedir a ele para ajudar o filho do filho dele? Espere e diga ao seu avô que você despertou o poder da aura. Mesmo que eu não conte, ele irá buscar um Riolu para você. Certo, vou te levar para se registrar primeiro. Acho que o Beldum vai subir de nível logo. Se ele subir de nível e você não se registrar, você vai sofrer. Qual é o problema? Beldum pode ser meu segundo Pokémon, pai. Você pode me dar um Dratini para ser meu Pokémon inicial. Julian não se importava. Sua família era uma das mais importantes de Dracoria. Embora fossem menos numerosos, era justamente por isso que os recursos podiam ser concentrados neles. Se não fosse pelo fato de meu avô ser um elite do tipo aço, com a força de seu pai, ele poderia se tornar um novo elite do tipo aço. Do que você está falando, garoto? Não aprenda com as outras gerações, nossa família não gosta desse tipo de coisa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 11. Treinamento. Quando Beldum foi registrado como Pokémon inicial de Julian, Julian oficialmente se tornou um novo treinador novato. Jake encorajou Julian com algumas palavras, e sob o olhar de desdém constante de Julian, ele se afastou irritado. Ainda seus Pokémon no quintal esperando que ele limpe tudo, liberando Beldum da Pokébola e retirando uma caixa de blocos de energia exclusivos de Beldum do espaço do sistema. Também há o cubo de energia da Beldum em casa, mas Julian obviamente acredita no cubo de energia do sistema. Afinal, o sistema deve ter fornecido um produto de alta qualidade. O primeiro atributo de Beldum é aço e o segundo é psíquico. Portanto, no bloco energético, a energia do sistema de aço é a energia principal, e a energia do sistema psíquico é suplementar. O cubo de energia tem 2 centímetros de tamanho, é amarelo pálido e muito duro. Sob a força de Julian, o cubo de energia não se deformou em nada. Após retirar o cubo de energia, Beldum flutuou em frente a Julian e encarou o cubo de energia no centro da palma da mão dele. Devido ao relacionamento deles, Julian conseguia sentir as emoções dele, mas como não recebia ordens, não agia. Julian ficou muito satisfeito com isso. O maior tabu entre treinador e Pokémon é que o Pokémon não obedece aos comandos do treinador, e alguns Pokémon chegam a ferir os treinadores. Todo ano um treinador morre pelas mãos de seu próprio Pokémon. Pode levar, disse Julian.
Beldum engoliu o cubo de energia. Julian achou o cubo muito duro, mas ele se mostrou extremamente frágil na boca de Beldum. Após alguns estalos, foi esmagado. Uma sensação de satisfação emanava do coração de Beldum. Parecia que aquele cubo de energia era perfeito para seus desejos e que merecia ser produzido pelo sistema. Nível 7. Com a ajuda do olho sondador, Julian descobriu que Beldum havia subido do nível 5 para o nível 7, 2 níveis seguidos, o que o surpreendeu. Ao mesmo tempo, olhando para a caixa de cubos de energia em sua mão, pareceu-lhe que os efeitos daquele cubo de energia eram maiores do que ele imaginava. Beldum, vamos primeiro para o campo de treinamento, gaste a energia do seu corpo e depois pegue mais cubos de energia. Julian viu Beldum ainda olhando para a caixa de cubos de energia em sua mão, ignorou e guardou a caixa no bolso. Ele sabia desde muito cedo que seu Pokémon inicial provavelmente seria Beldum, então começou a ler livros de criadores sobre Beldum, Metan e Metagross. Esses eram livros que não estavam à venda, mas sim relatos da experiência da família na criação da família Metagross. Uma simples nota como essa pode ser trocada por um filhote pseudo-lendário. Em relação à criação de Pokémon, se você não estudar e descobrir por si mesmo, certamente encontrará muitos caminhos errados. Você pode voltar se pegar o caminho errado, mas na maioria das vezes não há como, pois o Pokémon já estará ferido. A família de Julian cria Metagross e Pokémon do tipo Aço há mais de 100 anos, e um sistema já foi estabelecido, sendo que cada geração da família continua a aprimorar esse sistema de criação. Contanto que você siga o sistema de criação e adicione os recursos da família, o Metagross se tornará um Pokémon pseudo-campeão mais cedo ou mais tarde. O quintal da casa da família dele dá para uma grande floresta, e muitos Pokémon selvagens vivem nessa floresta. No nível atual de Beldum, ele só consegue lutar contra Pokémon como Caterpie e Veedon no máximo, mas Julian quer algo mais. E a primeira batalha de Beldum precisa ser contra um rival à altura. Existe um grande campo de treinamento no quintal, e as características desse campo podem ser alteradas. De vez em quando, Julian comandava os Pokémon de seu pai para lutarem contra ele, e ele tem mais de 10 anos de experiência em batalhas. Embora a Associação de Treinadores Dracorianos esteja se esforçando para que os treinadores civis comecem com os filhos da família aristocrática, existem políticas superiores e contramedidas inferiores. As famílias grandes têm seus próprios métodos. Concordamos com a sua política. Não se pode obter Pokémon para os próprios filhos antes dos 17 anos, mas podemos deixá-los comandar nossos Pokémon para jogar contra nós e desenvolver sua experiência. Também podemos fortalecer seus Pokémon iniciais. Tesouros, adereços, TM, etc., que aumentam o poder de seus Pokémon. Esses fatores estão aumentando constantemente a distância entre os treinadores comuns e os filhos das famílias aristocráticas. E Julian comanda os Pokémon de seus pais desde os 6 anos de idade para lutarem contra seu pai, sua mãe ou outros Pokémon na floresta na montanha atrás. E demonstrou um talento incrível. Os pais de Julian criaram especialmente um grupo de Pokémon com níveis acima de 10, 20 e 30 para ele batalhar. Não é exagero dizer que a experiência de batalha de Julian já ultrapassou a da maioria de seus pares, incluindo aqueles que nasceram em famílias aristocráticas. Por mais bem educados que sejam os filhos da família aristocrática, você ainda é uma criança que só sabe brincar na lama aos 6 anos de idade. Talvez você até sinta medo ao ver um Pokémon. Essa é a limitação de pensamento que a idade traz. Como um transmigrador, Julian tem uma mentalidade adulta. Aos 6 anos de idade, ele ordenou que um Aron de nível 10 esmagasse Caterpie e Veedon na floresta atrás da montanha. Naquele momento, aqueles vermes ficaram assustados ao vê-lo. Julian retirou um alvo do armazém e o colocou na extremidade do campo de treinamento. Beldum use investida nisso, disse Julian. A única habilidade que Beldum possui atualmente é investida, embora ele possa aprender Iron Defense, cabeçada Zen e cabeça de ferro usando os tempos de recarga das habilidades. No entanto, o nível atual de Beldum ainda é muito baixo, e seu corpo ainda está em fase de desenvolvimento. Mesmo que ele aprenda essas 3 habilidades, será difícil usá-las com fluidez, e é fácil se machucar, o que não compensa o risco. Graças à sua habilidade de manipular metal leve, a velocidade de Beldum é impressionante, e ele atingiu o alvo com a cabeça. Por se tratar de um alvo especial relativamente resistente, o alvo não foi destruído, mas Beldum foi arremessado para longe. O coração de Julian apertou um pouco. Ao ver Beldum flutuar rapidamente, ele soube que o outro não deveria estar ferido e que estava apenas nervoso demais, afinal, era seu Pokémon inicial. Os Pokémon de aço são notoriamente rudes e de pele grossa. O Aggron de seu pai havia estabelecido anteriormente um recorde ao bloquear ataques de 4 Pokémon de nível Elite em fendas por meia hora. Essa defesa impenetrável se tornou um pesadelo para inúmeros adversários. Continue. O golpe investida é uma habilidade que Beldum não usará muito depois de evoluir para Meta no futuro, pois Metan pode aprender muitos golpes poderosos. No entanto, aprender o golpe investida permitirá que Beldum domine cabeça de ferro, cabeçada Zen, golpe baixo e outros movimentos que usam o corpo para realizar o investida diretamente. Capítulo 12, 100 milhões. Beldum atacou o alvo mais de uma dúzia de vezes seguidas, e a cada vez ele usava toda a sua força, demonstrando uma energia incansável até que o alvo fosse destruído, o que deixou Julian muito satisfeito. Os Pokémon têm personalidades próprias, assim como os humanos. Por exemplo, teimoso, corajoso, tímido, retraído, ousado, travesso, etc. O caráter de Beldum sem dúvida faz com que Julian goste muito dele, e sem dúvida um Pokémon com essa personalidade implacável é perfeito para o treinador. Se um Pokémon for naturalmente tímido, não importa o quão altas sejam suas qualificações e quantos recursos sejam investidos, seu crescimento futuro será limitado. Julian não interrompeu os movimentos de Beldum.
Afinal, seu propósito original era permitir que o animal consumisse a energia de seu corpo e, ao mesmo tempo, aumentar a eficácia do golpe de investida. E Julian não se limitava a observar. Pelos seus atos, Beldum calculava constantemente os valores de cada aspecto e os limites físicos. Os Pokémon pseudolendários têm um problema em comum: evoluem mais lentamente do que a maioria dos Pokémon. Por exemplo, Beldum só evolui para Meta no nível 20, e Metan só evolui para Metagross no nível 45. Se você trocar para Charmander, poderá evoluir para Charmeleon no nível 16 e para Charizard no nível 36. E o Pokémon pseudolendário do tipo dragão é ainda mais exagerado, como Dratini, cujo Dragonair só pode evoluir para Dragonite no nível 55. E Dragon, o icônico pseudolendário de Celestria, precisaria de uns Veilos de nível 64 para evoluir para Hydreigon. Comparado com esses pseudolendários do tipo dragão, não há dúvida de que a evolução de Beldum para Metagross tem um nível inferior, pode ser usada em combate mais rapidamente e não é mais fraca do que esses pseudolendários do tipo dragão. Clique. Enquanto pensava nisso, Julian ouviu um estalo repentino nos ouvidos e, ao se virar, viu que o alvo havia sido destruído por Beldum. Beldum também caiu no chão, exausto. Julian apressou-se a verificar, retirou o bloco de energia e entregou-o a Beldum para recuperar suas forças. Muito bem, Beldum. Beldum entrecerrou os olhos, feliz, sem saber ao certo se era por ter comido o cubo de energia, pelo elogio de Julian, ou por ambos. O sistema recompensou com 10 caixas de cubos de energia, o suficiente para Beldum comer por 10 dias. Jin, conclua a missão oculta, primeiro treinamento. Recompensa, 10 poções de aumento de HP 100 pontos. A voz em sua cabeça deixou Julian atônito por um momento. Ele não esperava que, além da missão principal e das missões diárias, haveria missões secretas. Será que haverá missões aleatórias mais tarde? As recompensas são muito boas, Beldum, Metan e Metagross. Todos os três têm fraquezas óbvias, ou seja, HP e velocidade são muito inferiores aos 4 valores de ataque, defesa, ataque especial e defesa especial. Como o Beldum de Julian possui a habilidade metal leve, a velocidade não é uma fraqueza, portanto, o baixo HP é a única fraqueza. Vamos, coma isto. Julian pegou as 10 poções, olhou em volta, não havia sinal de seu pai, abriu as poções e deixou Beldum pegá-las todas. Essas substâncias não têm efeitos colaterais, então tomá-las todas não terá problema. Tesouros e poções que aumentam o HP, ataque, velocidade, defesa, ataque especial e defesa especial dos Pokémon também existem neste mundo, mas são muito caros e difíceis de comprar para pessoas comuns. Esses tesouros e poções estão basicamente disponíveis apenas para os treinadores mais experientes. 10 poções de aumento de HP como esta têm um valor externo de pelo menos 50 milhões. Após consumir o bloco de energia e as poções que aumentam os pontos de vida, a resistência de Beldum se recuperou rapidamente e ele logo conseguiu circular ao redor de Julian. E Julian começou a estudar os pontos. A cada tarefa concluída você ganha pontos. Ele havia se esquecido da existência disso, mas agora vamos ver do que se trata. O sistema treinador possui um shopping, e os pontos são a moeda necessária para comprar itens no shopping. O shopping está cheio de coisas, tem todos os tipos de Pokébolas, até Master Balls, e o valor delas é altíssimo. Precisa de 1 milhão de pontos. Existem também várias pedras de evolução e itens Pokémon, como a pedra de Mega Evolução do Metagross e a pedra-chave correspondente, que valem 10 mil pontos. Parece que com bastante esforço, ainda é possível obtê-los. O termo Mega Evolução tornou-se conhecido quando alguém acidentalmente fez Blastoise Mega evoluir novamente há 10 anos. Mas a pedra da Mega Evolução e a pedra-chave foram descobertas décadas atrás. As pessoas simplesmente não sabiam da sua utilidade. Agora, após pesquisas científicas e exploração por parte dos próprios treinadores, descobriu-se que um pequeno número de Pokémon pode evoluir novamente em suas formas finais. No entanto, essa mega evolução é de curta duração e exige muito esforço físico e mental do treinador. Quando esse esforço não for suficiente para manter a mega evolução, o Pokémon retornará à sua forma original. Devido à descoberta da Mega Evolução, os Pokémon capazes de Mega evoluir agora têm preços um pouco mais altos do que suas contrapartes comuns. No shopping, Julian também encontrou cubos de energia e poções de aumento de HP, recompensas oferecidas pelo sistema. O preço de cada um é de 100 pontos por 10 unidades. Além disso, Julian chegou a ver os ovos Pokémon do trio Regi, dos 3 pássaros lendários, Celebi, Darkrai, Latios, Latias, etc., como Pokémon míticos. Bestas divinas, lendários de 3º nível e lendários de 2º nível, mas nenhum lendário de 1º nível foi encontrado. Talvez porque sejam únicos e não haja outro igual. Mas, Julian olhou para o ovo de Mewtwo e mergulhou em pensamentos profundos. Há vários zeros depois desse 1, o que é realmente digno de Mewtwo. Embora existam organizações malignas como as Forças Negras neste mundo, entre os lendários de 1º nível que os humanos descobriram, não há nenhum Mewtwo. Por isso ele apareceu na loja do sistema. E Mewtwo é um Pokémon geneticamente modificado, criado pelo homem. A menos que também exista a equipe Rocket neste mundo, com a força da equipe Rocket que domina toda a região de Kanto e Johto no anime, e que ela também obtenha o DNA de Mew e conte com cientistas excelentes, então somente assim será possível criar Mewtwo. Dando um tapinha na própria bochecha, não pense muito nisso, estabeleça uma pequena meta para si mesmo a partir de hoje, como reduzir o número de zeros depois de Mewtwo. Olhando para Beldum, que flutuava ao seu lado, e o encarando com um olhar atônito, Julian pressionou sua mão de aura na testa do animal e disse com seriedade: "Cresça depressa, se eu vou conseguir 100 milhões de pontos depende de você." Beldum não fazia a mínima ideia do que Julian queria dizer. Semicerrando os olhos, todo o seu corpo demonstrava uma expressão de prazer. 100 milhões, suspiro. Capítulo 13. A primeira batalha de Beldum.
Pokémon Beldum, Aço Psíquico. Nível 10. Qualificação: azul. Habilidade: metal leve. Adereços: nenhum. Gênero: sem gênero. 3 dias depois, Beldum subiu para o nível 10 e seu corpo também se desenvolveu até certo ponto. Então Julian usou os TM de habilidade para que ele aprendesse 3 movimentos. Graças ao talento e à qualificação de Beldum, nenhum dos 3 TM falhou, e todos foram sucessos pontuais. Se você trocar para um Pokémon qualificado como verde, poderá falhar 1 ou 2 vezes, desperdiçando assim o dinheiro gasto em TM. Depois de aprender essas 3 habilidades, finalmente me livrei do constrangimento de usar apenas o Investida. Afinal, ele é um pseudo-lendário. Comparado com Dratini, Ghibli consegue aprender muitos golpes desde cedo. Beldum, de fato, fica um pouco atrás nesse aspecto. Também completei 3 tarefas diárias em 3 dias. O conteúdo era muito fácil: dar banho, alimentar e brincar com o Beldum. Um total de 300 pontos foram obtidos nas 3 tarefas, 2 das quais deram a Beldum 10 caixas de cubos de energia exclusivos, e a restante deu 10 frascos de poção de ataque. O surgimento dos cubos de energia aliviou a necessidade de Beldum por esse aspecto. Originalmente, o sistema recompensava com 10 caixas de cubos de energia, o que deveria ser suficiente para Beldum se alimentar por 10 dias. Segundo a estimativa de Julian. Como resultado, ele subestimou a ingestão de alimentos de Beldum, ou que esse bloco de energia exclusivo estava constantemente aprimorando o físico de Beldum, tornando-o melhor e aumentando sua capacidade de comer ao mesmo tempo. 10 frascos de poções também foram entregues a Beldum. A poção de aumento de ataque era a mesma que ele obteve da última vez, semelhante à de HP, mas também tinha uso limitado. Beldum só podia usar 50 ou 60 frascos nessa fase. Ele poderá ser usado novamente quando evoluir para Metan. Ao concluir a tarefa diária de hoje, que consistia em massagear Beldum, Julian recebeu 10 frascos de poções de aumento de defesa e 100 pontos. Sua pontuação agora é de 1150. Com apenas esses pontos, ele não conseguia comprar os itens mais caros, mas podia comprar itens mais baratos em casa, então não usou os pontos. Beldum, hoje vamos à floresta do quintal para te apresentar alguns dos meus velhos amigos. Ao falar sobre velhos amigos, Julian obviamente tinha um sorriso malicioso. Leve Lucario com você. Tina, que estava lavando a louça, lembrou-se disso depois de ouvir as palavras de Julian, e o comissário de bordo também trouxe um chapéu de sol para Julian. Sim, vou prestar atenção à segurança. Julian assentiu com a cabeça. Os Pokémon selvagens não são como os Pokémon que viviam na cidade e eram domesticados. Muitos Pokémon selvagens são muito agressivos. Se Julian realmente se atrevesse a levar um Beldum que estivesse apenas no nível 10, mesmo que fosse um pseudo-lendário, e fosse para a floresta, ele seria morto pelos Pokémon da periferia. Se um treinador quiser entrar na floresta, precisa de um Pokémon de pelo menos nível 30. E mesmo assim não pode se aventurar no interior da floresta sem sair do alcance da estrada oficialmente aberta. Levando Beldum e chamando Lucario, Julian caminhou em direção à floresta na montanha atrás dele. A área dessa floresta, na verdade, não é muito grande. Quase uma pequena cidade com uma área de 120 km², e existem mais de 20 tipos de Pokémon vivendo nela. Inicialmente havia apenas uma dúzia ou mais no começo. Mais tarde, sua mãe, a criadora mais experiente, achou que a variedade era muito pequena, e a família PJ, com o maior número de exemplares, tornou-se dominante. Então sua mãe capturou mais de 100 Spearow e um Fearow, além de outros tipos de Pokémon, e plantou vários tipos de frutas na floresta. Como o número de Pokémon era muito grande, não havia comida suficiente na floresta original, resultando na migração ou morte dos Pokémon. Agora, os 2 governantes desta floresta são o clã Spearow, liderado por Fearow, e os clãs Pidgeotto e PJ, liderados por Pidgeot. A temperatura na floresta é obviamente mais baixa do que no exterior, e esta floresta é propriedade privada da sua família, e ninguém a explorou de forma alguma. Então essa floresta nem sequer tinha uma estrada decente, apenas algumas trilhas que Julian já havia mapeado antes. Julian conhecia muito bem essa floresta. Quando tinha 7 ou 8 anos, ele trazia Pokémon de seus pais, cujos níveis não eram muito altos, para lutar contra os Pokémon que ali viviam. Vamos encontrar um Pidgeotto para você. Para a primeira batalha de Beldum, é natural buscar um rival mais poderoso. Sem dúvida, Pidgeotto e Spearow nesta floresta são as melhores opções. Os Pidgeotto, a família PJ, viviam no leste da floresta e os Spearow no oeste. As 2 tribos eram inimigas naturais. Para competir pelas frutas no centro da floresta, costumavam fazer grandes barulhos. Com Lucario por perto, nenhum Pokémon se atreveu a pular na estrada, mas o caminho era um pouco difícil de percorrer, e levou quase 1 hora para chegar ao local da tribo Pidgeotto. Graças à boa forma física de Julian, uma caminhada de 1 hora na floresta provavelmente seria exaustiva. No ar, um pássaro enorme pairava sobre Julian. Se Lucario não estivesse ao seu lado, Julian tinha certeza de que aquele pássaro teria mergulhado e esmagado sua cabeça com as garras. Muitos Pokémon são territoriais, e qualquer estranho que entrar em seu território será atacado por eles. Lucario, se acalme, use a esfera de aura, disse Julian. Uma esfera de aura do tamanho de uma bola de futebol passou raspando por Pidgeot, arrancando todas as penas do seu rosto, e o canto agudo dos pássaros chegou a um fim abrupto. Não é que Lucario tenha errado, mas sim que errou de propósito. Pidgeot, vou encontrar um Pidgeotto para lutar contra meu Pokémon, depois vou embora. Não vou te incomodar, disse Julian. No nível 45, Lucario está no estágio avançado. Olhando para Lucario, que estava atrás de Julian como um guarda, Pidgeot pousou no galho vindo do ar, acenou com a cabeça e concordou.
Era um Pidgey com aptidão para verde. Não é de admirar que se destacasse entre muitos outros e evoluísse para um Pidgeot. Apenas um pequeno número de Pokémon na natureza consegue evoluir até o nível máximo, e esse grupo de Pokémon é relativamente bom. Existem centenas de Pidgey aqui, mas esse não é o objetivo de Julian, o objetivo dele é o Pidgeotto. O olho sondador olhou ao redor, mas não viu nenhum Pokémon com aptidão verde ou superior. O mais alto era o Pidgeotto, que possuía aptidão verde. É muito difícil encontrar um Pokémon com aptidão para a cor verde na natureza. Então este Pidgeotto. Jim. Missão aleatória lançada. Derrote Pidgeotto. Recompensa: 10 pílulas de saúde, 200 pontos. Observação: pílulas de saúde e poções de aumento de HP podem ser usadas em conjunto. Capítulo 14. Primeira vitória. A voz em sua cabeça deixou Julian atônito. Antes, ele havia brincado dizendo que o sistema de missões tinha missões principais, missões diárias, missões secretas e que talvez houvesse uma missão aleatória mais tarde. Eu não esperava que realmente houvesse missões aleatórias. Pediei. Pidgeotto soltou um grito e voou para cerca de 10 metros de distância de Julian. Pokémon, Pidgeotto normal voador, nível 18. Qualificação, amarelo. Habilidade, visão aguçada. Adereços, nenhum. Gênero, masculino. Um Pidgeotto relativamente bom que também aprendeu golpe aéreo, habilidade que é aprendida principalmente com a ajuda dos TM de habilidade. Vai, Beldum. O Beldum de Julian está apenas no nível 10. Em uma batalha formal, a diferença de 8 níveis é, na verdade, bastante grande. Mas isso também é relativo. Julian confia no seu Beldum. Este é um pseudo-lendário, e em apenas 3 dias, ele já gastou milhares de Pokébolas em recursos com o Beldum, incluindo recompensas do sistema. Enfrentar. Julian iniciou o ataque. Graças à habilidade de metal leve, a velocidade de Beldum aumentou consideravelmente, mas para Pidgeotto, do tipo voador, essa velocidade não é suficiente. Pidgeotto bateu as asas e desviou com facilidade, depois usou ataque rápido em Beldum, cujo corpo se transformou em uma luz prateada branca brilhante. O momento é oportuno. Isso deixou Julian um pouco surpreso. Ele não esperava que esse Pidgeotto tivesse tanta experiência em lutas. Não sei se foi por ter lutado contra o Spearow. Defesa de ferro. Considerando a velocidade de Beldum, é certamente impossível esquivar-se do ataque, e também não há necessidade de fazê-lo. Voz. A luz prateada colidiu com Beldum, que recuou 2 ou 3 metros, enquanto Pidgeotto ricocheteou a 1 dúzia de metros de distância. O valor de defesa de Beldum é o mais alto entre seus 5 atributos, além do bônus de cor diferente e defesa de ferro. Os golpes de Pidgeotto eram equivalentes a ele atingir uma parede de cobre com defesa de ferro. Cabeçadas em Julian estava pronto para acabar com a luta. Uma explosão de energia psíquica envolveu todo o corpo e sob a aceleração eletromagnética. A velocidade de Beldum tornou-se várias vezes maior do que a de investida naquele momento. Nesse momento, Pidgeotto ainda estava atordoado. No momento em que Beldum estava prestes a atingir Pidgeotto, o Pidgeot que estava no dossel gritou de repente, e esse som fez com que Pidgeotto voltasse a si, batendo as asas com força e desviando do golpe fatal. Julian olhou para Pidgeot e não disse nada. Se Pidgeot fosse derrotado tão rapidamente, seria um pouco entediante. Isso era perfeito, e ele poderia treinar Beldum melhor. Em vez disso, Lucario o encarou com raiva e o avisou que se ele falasse mais, ele simplesmente enfiaria uma esfera de aura em sua boca. Pidgeotto bateu as asas, seu corpo descreveu um arco, e a figura se fundiu com a luz, desaparecendo subitamente diante dos olhos de Julian. Julian zombou. Cabeçadas em Beldum, direção das 6 horas. Ataque aéreo é uma habilidade rara, que precisa ser executada e não pode ser evitada. Devido à alta velocidade, o Pokémon que usa ataque aéreo desaparece diante do atacante por um curto período. Se houver luz solar, esse tempo será maior. Isso possibilita atacar o rival repentinamente a partir de uma determinada direção, tornando difícil se defender. Mas Pidgeotto é apenas um Pokémon selvagem. Embora tenha aprendido ataque aéreo acidentalmente, ele ainda está no estágio inicial, ou seja, depois de usá-lo. O lugar onde ele aparece agora deve ser exatamente em frente ao lugar onde desapareceu, que é a direção de Beldum às 6 horas. Beldum executou a ordem de Julian perfeitamente, mesmo sem sinal de Pidgeotto às 6 horas, ele usou cabeçadas em para avançar. Bang! Após correr para a posição indicada por Julian, a figura de Pidgeotto surgiu de forma impressionante, e sob seu olhar aterrorizado. Beldum bateu com a cabeça no estômago e caiu no chão, perdendo a capacidade de lutar. Jim. Missão cumprida. 10 pílulas de saúde, 200 pontos a serem emitidos. O som do sistema comprovou que Beldum havia vencido. Bom trabalho! Julian elogiou Beldum e acariciou sua cabeça com aura. Este imediatamente exibiu uma expressão confortável. Ao ver isso, Lucario avançou involuntariamente, mas parou imediatamente. Concentre-se. Eu não sou fraco, eu sou da elite, eu tenho meu orgulho. Mas no segundo seguinte, uma sensação refrescante se espalhou do topo de sua cabeça por todo o corpo. Obrigado por me proteger o tempo todo, Lucario sorriu Julian. Um cara realmente arrogante. É uma pena que seja o Pokémon do pai dele, senão eu adoraria criá-lo. Ele curou Pidgeotto com uma poção e lhe deu alguns cubos de energia voadora. Obrigado, você terá outra chance de jogar com Beldum no futuro, mas precisa treinar bastante. Pediei. Pidgeotto soltou um grito de alegria. A mente de um Pokémon é muito simples. Contanto que você seja bom com ele, ele será bom com você.
Pidgeotto evoluiu para se tornar um Pokémon realmente poderoso, e era notoriamente rápido. Mais rápido que isso um Dragonite. Mas nem todo mundo tem um Dragonite. Mas Pidgey e Pidgeotto são muitos neste mundo. Contanto que você os cultive com cuidado, será uma questão de tempo até que evoluam para Pidgeot. Ter um Pokémon que pode voar com você, e às vezes até salvar sua vida, é ótimo para escapar. E Pidgeot também tem uma forma de mega evolução, então muitos treinadores capturam um Pidgey, e o Pokémon inicial de muitos treinadores comuns é Pidgey. Beldum derrotou Pidgeotto e foi promovido ao nível 11. No caminho para casa, Julian deu a Beldum a pílula de saúde. O efeito da pílula de saúde é o mesmo da poção de aumento de HP, ambas aumentam o HP de Beldum, e quando a poção de aumento de HP se mostra ineficaz contra Beldum, a pílula de saúde ainda pode ser útil. Acredito que enquanto isso continuar, os valores de HP, ataque, defesa, ataque especial, defesa especial e outros 5 atributos de Beldum excederão em muitos valores normais. Quando ele finalmente evoluir para o Metagross, sua força de espécie certamente ultrapassará 600. Embora a força de um Pokémon não possa ser medida pelos atributos da espécie, a quantidade desses atributos é um dos principais indicadores para avaliar a força de um Pokémon. Capítulo 15 Notícias de Riolu. Depois do almoço, Julian estava deitado no sofá assistindo à competição mundial de treinadores deste ano. O treinador de Dracoria havia avançado com sucesso para a próxima fase. Ele era um treinador que se concentrava principalmente em Pokémon do tipo psíquico e também era um psíquico. Jake também estava assistindo a partida com Julian. Atualmente, o treinador do país Celestria está enfrentando o treinador do país Babat. O treinador de Celestria é principalmente do tipo veneno, enquanto o treinador de Babat é do tipo sombrio. Os Pokémon desses dois atributos são mais difíceis de lidar. Os dois lados já haviam chegado a um estágio crucial da partida, e o treinador de Celestria tinha apenas 2 Pokémon restantes, um dos quais estava ferido devido às condições da competição. Só resta um Pokémon para o treinador do reino de Babat, e é um Hydreigon. Este Pokémon está disponível apenas em um certo reino secreto avançado no reino de Celestria. O próprio reino os cria, o controle externo é muito rigoroso e apenas uma pequena quantidade de dano sai por meio de transações. É normal haver um Hydreigon, pois existe uma boa relação entre as duas nações. Quem você acha que vai ganhar essa partida? Perguntou Jake, o treinador com Hydreigon. Julian disse sem hesitar. Embora não gostasse deste país, o treinador de Babat era melhor que o treinador do país de Celestria, tanto em comando quanto em adaptabilidade. Se não fosse pelo fato de a força geral de Pokémon ser inferior à do oponente, ele poderia já ter vencido. E aquele Hydreigon, que Julian nem precisou pensar 2 vezes, sabia que era a carta na manga do oponente. O Pokémon da carta na manga do treinador celestriano já havia sido usado e estava em condição de concurso ferido. Hydreigon é um pseudo-lendário, do tipo sombrio e dragão. A primeira característica lhe confere um golpe perigoso, enquanto a segunda lhe proporciona um golpe poderoso. Combinando as duas, Hydreigon pode explodir em um poder formidável. Pica pica Pikachu. O telefone de Jake tocou. Ei. Ok, entendi. Vou contar para o Julian. Ao ser mencionado, Julian olhou para Jake com curiosidade. Depois de Jake dizer mais algumas palavras, ele desligou o telefone. É o seu avô. O ovo de Riolu foi encontrado e existem 3 deles, mas depois que ele soube que você despertou o poder da aura, ele espera que você possa escolher um. Antes que Julian despertasse o poder da aura, Jake contou rapidamente ao avô sobre isso, na esperança de encontrar um Riolu ou um ovo de Riolu para Julian. Somente a família Lucario pode usar o poder da aura em todo o seu potencial. Cadê? Na Cidade dos Desejos, disse Jake. O caminho dos bravos. Julian deixou escapar. Então amanhã você pode partir para a Cidade dos Desejos, e seu avô irá buscá-lo no aeroporto. Julian assentiu com a cabeça. Existe também um ginásio nacional na Cidade do Desejo, mas ele pertence ao tipo lutador. Nas proximidades fica a Estrada dos Bravos, um dos reinos secretos especiais de alto nível. Este reino secreto é o mesmo que a Grande Muralha de Oreburgh, um reino secreto de alto nível. Os atributos dos Pokémon na Grande Muralha de Oreburgh são todos do tipo aço, enquanto os atributos dos Pokémon na Estrada dos Bravos são todos do tipo lutador. Riolu é do tipo lutador e evoluir para um Pokémon do tipo lutador e aço, embora seja do tipo aço. Infelizmente não há nenhum Riolu na Grande Muralha de Oreburgh. Atualmente Riolu só está disponível no reino secreto da Estrada dos Bravos em Dracoria. E um criadouro de Pokémon também foi aberto pelo dono do ginásio na Cidade do Desejo. Existem também vários países estrangeiros que possuem os reinos secretos de Riolu, mas obviamente não é tão conveniente negociar com eles quanto com pessoas de seus próprios países. No dia seguinte, Julia embarcou em um avião para a Cidade do Desejo. A Cidade do Lago não fica na mesma província que a Cidade dos Desejos. A Cidade dos Desejos pertence à província de Qin, a Cidade do Lago à província Prateada, e existe uma província de Qin entre elas. Devido à integração do mundo Pokémon, o volume do planeta mais que triplicou e a distância entre as cidades aumentou naturalmente. A viagem de avião da Cidade do Lago até Cidade do Desejo leva 6 horas. Julian libertou Beldum. Pokémon com tamanho corporal inferior a 1 metro podem ser libertados na primeira classe, mas não na classe econômica. As poucas pessoas próximas a Julian também libertaram seus próprios Pokémon, todos eles Pokémon relativamente raros. Ao verem o Beldum de Julian, imediatamente demonstraram expressões de surpresa. Quase todos conhecem o nome da família a qual este pseudo-lendário pertence, e o avião decolou da Cidade do Lago. Os Pokémon mais famosos da Cidade do Lago são Metagross e Aggron. Rapaz, por que seu Beldum também é prateado, da mesma cor que o Metagross do Jake? Perguntou um homem de meia idade curioso. Jake é meu pai, disse Julian.
Ele não precisava esconder que o Metagross branco prateado era uma característica da família Julian. Seu avô e seu pai possuíam Metagross prateados, e agora havia um Beldum prateado. Ao ouvir as palavras de Julian, aqueles que inicialmente tinham pensamentos nefastos os refutaram instantaneamente. Há 2 elites em sua família, e um deles é um elite de alto nível com poder de luta comparável ao de um pseudo-campeão, portanto, não pode ser provocado. Acontece que era o filho do dono do ginásio, Jake. Visitei o Jake no ano retrasado, disse o homem de meia idade com familiaridade. Julian conhecia todos os amigos que tinham um bom relacionamento com seu pai, mas nunca tinha visto essa pessoa antes. Obviamente, ele tinha um relacionamento normal com o pai. Eu sou o treinador de ginásio da nossa cidade do lago, o ginásio do lago. Ah, então era você, tio. Meu pai tinha falado de você, disse Julian de repente. Os melhores ginásios de Dracoria são 18 ginásios nacionais, e todos os seus treinadores são de elite. Depois, há ginásios provinciais e, por fim, ginásios a nível municipal, sendo que cada cidade tem 1 ou 2 ginásios. Existem 2 ginásios na cidade do lago, um é um ginásio nacional e o outro é um ginásio municipal. Após obter 8 distintivos de ginásio de nível municipal, você poderá participar da competição provincial anual em sua província. Os 3 primeiros colocados recebem prêmios diferentes, mas todos têm a oportunidade de entrar no Reino Secreto Avançado. E se você conseguir 8 distintivos provinciais de ginásio, poderá participar da Conferência Nacional. Obtenha 8 distintivos nacionais de ginásio e você poderá participar de conferências de nível mundial. Todos os anos, os 3 primeiros colocados nas competições provinciais da província de Yale escolhem o território secreto da Grande Muralha de Oreburg, que Julian e sua família administram. Eles fazem isso na esperança de capturar uma criatura pseudo-lendária. É uma pena que até agora, pouquíssimas pessoas sortudas tenham conseguido realizar seus desejos. Capítulo 16. Vovô John. O ginásio do lago também é um ginásio com estrutura de aço, mas é apenas um ginásio de nível municipal, não sendo o mesmo que o ginásio nacional da família Julian. No entanto, se você quiser ser um instrutor de ginásio de nível municipal, você precisa pelo menos estar no auge da categoria de instrutor avançado ou pseudo-elite. É um ginásio na cidade do lago, então o dono do ginásio naturalmente quis entrar em contato com o pai de Julian. Hahaha, parece que o líder de ginásio Jake não se esqueceu de mim e até me mencionou na sua frente, Mestre Walker. O líder de ginásio ouviu o que Julian disse, que seu pai o mencionou e que Julian também sabia sobre ele, e ficou imediatamente feliz. A família Walker é uma família de elite em Dracoria. Embora seu número não seja grande, sua força e prestígio ainda são inegáveis. Julian Walker. A atitude da outra pessoa foi humilde e considerando que ele era um líder de ginásio, chamar Julian de Mestre Walker foi uma novidade para Julian, que havia sido muito discreto por muitos anos. Ser chamado assim o deixou um pouco sem jeito por um tempo. No entanto, ele estendeu a mão, sem querer recusar um presente. Julian sorriu e disse, tio, pode me chamar pelo meu nome. Então eu te chamarei de Julian. Luke também não recusou. Foi uma grata surpresa conhecer o único filho de Jake no avião. Ele sabia que Jake tinha um filho há algum tempo, mas como ele era muito protegido, nunca o tinha conhecido. Só sabia o nome dele. Julian, por que você vai para a Cidade dos Desejos? Para capturar um Pokémon, disse Julian. Ele não disse muita coisa. Embora a outra pessoa tenha dito que ele era um líder de ginásio. Quem sabe se é verdade ou não, mas ainda é preciso ficar atento. Aparentemente ciente do tom de alienação nas palavras de Julian, Luke repreendeu-se secretamente por estar ansioso demais, questionando por que fazia tais perguntas. Julian, seu Beldum é de ótima linhagem. Luke olhou para Beldum obsessivamente. Como um treinador do tipo aço, embora não possua um pseudo-lendário como Metagross, ele tem suas próprias opiniões únicas sobre os Pokémon do tipo aço. Para saber se um Pokémon do tipo aço é bom ou não, o jeito mais intuitivo é observar a cor do seu corpo. Antes do surgimento do detector de aptidão Pokémon, esse método de avaliação era frequentemente usado pelos treinadores para observar o comportamento, a postura, o espírito, etc. dos Pokémon a olho nu. Até hoje, esse método ainda é usado na natureza. Afinal, o detector de qualificações é enorme. Você não pode usar o detector de qualificação para capturar Pokémon na natureza ou no reino secreto. Você só pode usar o método mais primitivo para observar os Pokémon que deseja capturar, a fim de avaliar aproximadamente as qualificações de cada um. Obrigado, Julian assentiu com a cabeça. Com o investimento de recursos da família Walker somado ao investimento de recursos do sistema, se Beldum ainda não for bem educado, Julian bem que poderia se jogar de um prédio. Nesse momento, o avião tremeu repentinamente algumas vezes e levou 3 ou 4 minutos para que a trepidação diminuísse gradualmente. A aeromoça no meio explicou isso na transmissão, dizendo que foi causado pelo fluxo de ar. Devido ao surgimento dos Pokémon, é comum encontrar Pokémon pássaros no céu. E alguns Pokémon pássaros poderosos chegam a transformar parte do céu e do espaço aéreo em seu próprio território. As rotas de voo são limpas regularmente pela Associação de Treinadores Dracorianos, então você não precisa se preocupar em encontrar Pokémon poderosos. E cada avião está equipado com um dispositivo ultrassônico que incomoda os Pokémon pássaros, impedindo-os de se aproximarem. Se isso não funcionar, os treinadores no avião atirarão e derrubarão o Pokémon. É claro que nada é absoluto. Há 3 anos, um avião foi atacado por um Flygon de nível pseudo-elite enquanto sobrevoava uma região desértica, causando a morte de todos os passageiros e tripulantes. Mas os aviões ainda são um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Após várias horas de voo, o avião finalmente chegou ao aeroporto da Cidade do Desejo por volta das 2 da tarde. Julian, se você não tiver ninguém para te buscar, eu te dou uma carona, disse Luke enquanto saía do corredor com Julian. Não, meu avô veio me buscar, ali.
Julian apontou para um senhor de cabelos grisalhos, usando máscara e roupas elegantes, na frente do canal de recepção. Como membro da elite com base em aço, ele aparece frequentemente na TV e na internet e naturalmente é famoso. Se não usasse máscara, já teria sido reconhecido há muito tempo. Caminhante de elite. Ao ouvir as palavras de Julian, Luke ficou surpreso e, seguindo a direção que ele apontou, viu um velho usando uma máscara. Adeus, tio. Julian acenou para Luke e correu até seu avô. Hahaha, meu querido neto cresceu bastante. Julian tem 17 anos e cerca de 1,83 metros de altura. Quando John o conheceu no ano passado, ele tinha apenas cerca de 1,7 metros de altura. Como elite de alto nível em Dracoria, John tem muitas tarefas e raramente tem tempo para visitar Julian na Cidade do Lago. Aos 60 anos, ele ainda brilha pela Dracoria e é respeitado por muitos treinadores de ponta. Vovô, vamos depressa, parece que te reconheceram. Julian percebeu que muitas pessoas ao redor olhavam para John com expressões pensativas. Embora a outra pessoa estivesse usando máscara, isso parecia não ter efeito algum. E usar máscara no verão é ainda mais suspeito. Mesmo que me reconheçam, que assim seja, e vocês também ficarão famosos no futuro, acostumem-se com isso. John não se importava, pode-se dizer que ele era famoso desde jovem, estava acostumado a ser procurado por todos e tinha uma personalidade direta. Vamos! Julian puxou John para longe. Era cedo demais para ele ficar famoso. Ele era apenas um futuro aluno do último ano do ensino médio e mal podia esperar para ver aqueles 3 ovos de Riolu. A propósito, quem é o homem que saiu com você agora há pouco? Parece-me um pouco familiar. Quando entraram no carro, John e Julian sentaram-se no banco de trás como ele havia pedido. É o líder do ginásio do lago. Então é o Luke. Ele está ficando velho. Vovô, você o conhece? Não conta como conhecimento prévio, eu apenas lhe dei conselhos quando era jovem. Não esperava que mais de 20 anos passassem num piscar de olhos. Ele é talentoso? Julian perguntou. Se não fosse pelo seu talento, parece que seu avô não o procuraria, mas se ele é realmente talentoso, por que é apenas um treinador de ginásio de nível municipal? Ele tinha um talento normal, e eu aconselhei apenas porque ele quase morreu tentando proteger um Pokémon, disse John. Julian assentiu com a cabeça. A partir desse momento, parecia que Luke não tinha uma índole ruim. Capítulo 17. Atributos únicos ou múltiplos. Neste mundo onde humanos e Pokémon vivem juntos, cada humano trata os Pokémon de maneira diferente. Há pessoas que temem o poder dos Pokémon e não querem entrar em contato com eles. Algumas veem os Pokémon como uma ferramenta para obter mais poder e status, e outras os consideram lixo. Mas a maioria das pessoas vê os Pokémon como parceiros e família. O encontro com a vida e a morte dará origem a coisas novas. Vovô, vamos para o ginásio de luta agora? Os 3 ovos de Riolu estão no ginásio nacional de luta, mas ginásio como esse geralmente ficam nos subúrbios. Julian olhou para os prédios cada vez mais altos e para o número crescente de carros, e a direção parecia não ser a que ele imaginava. Não vou lá, os ovos de Riolu já estão na casa de reprodução, você pode escolher um dos 3 ovos que combine com a sua aura. A propósito, meu neto, mostre-me o poder da aura. John olhou para Julian com entusiasmo. Depois de mais de 100 anos, sua família Walker finalmente tinha um descendente que despertou o poder da aura, e era seu próprio neto. Há algum tempo, ele soube por seu filho que Julian havia despertado o poder da aura, o que o deixou muito feliz, e ele até o exibiu para muitos amigos antigos. Então, ele imediatamente contatou o líder do ginásio de luta, o único criador de Riolu do país, e trocou um descendente de seu Pokémon principal, Bronzong, por um ovo de Riolu. Um dos motivos pelos quais Pokémon com excelentes qualificações aparecem basicamente entre famílias aristocráticas é a circulação de recursos entre elas. Assim como acontece com Julian agora. Para conseguir um ovo de Riolu excelente para Julian, o avô de Julian lhe deu um filhote de Pokémon Elite. As duas partes obtiveram os Pokémon que desejavam, e após essa transação, o relacionamento entre elas será ainda mais fortalecido. Inicialmente, a outra parte queria dar um ovo de Riolu para John de graça. Afinal, usar um ovo de Riolu para derrotar um Elite de alto nível de Dracoria é um lucro. Mas John recusou, aparentemente adivinhando o que a outra parte estava pensando. Se aceitasse, seria o mesmo que lhe dever um favor. No futuro, se a outra parte lhe pedisse algo, ele não poderia recusar. Uma explosão de luz azul surgiu na palma da mão de Julian e uma sensação muito suave o envolveu. Isto é a única coisa que posso fazer neste momento. Estima-se que ainda haja um longo caminho a percorrer para desenvolver uma esfera de aura, disse Julian, impotente. Durante esse período, ele sentiu um leve aumento em sua aura, mas esse aumento foi muito pequeno, estimando-se que tenha aumentado apenas 3 ou 4% no total. Se ele realmente deseja chegar ao ponto de usar uma esfera de aura com as mãos, precisa confiar no sistema, caso contrário, pode não conseguir atingir esse ponto até morrer. Não seja muito ambicioso, liberar aura logo após o despertar já é incrível. Os olhos de John brilhavam de alegria. O poder daquela aura era ainda maior do que ele imaginara. Quanto a usar a esfera de aura com as mãos, isso era apenas um sonho. Sim, mas acho que poderei usá-lo em breve. Julian não achava que fosse um sonho, contanto que o sistema recompensasse bem, talvez ao completar uma tarefa diária, ele conseguisse diretamente uma versão de nível máximo do poder da aura. Você, garoto, tem a mesma virtude que seu pai. Os dois gostam de se gabar. Ele vivia falando em se tornar campeão. Agora, com mais de 40 anos, nem consegue chegar à elite do aço. Mas se o papai quer ser um elite de aço, ele precisa te derrotar. Isso não é muito desrespeitoso com o seu pai? Droga, ele não consegue me vencer de qualquer jeito. Se ele realmente for capaz de me derrotar, vou para casa e o chamarei de pai. Ah, ok. Embora os 6 Pokémon principais do meu pai sejam todos elite, nenhum deles é pseudo-campeão, e meu avô tem vários Pokémon principais que são pseudo-campeões.
Entre os 18 melhores lutadores de elite, sua força é inegavelmente a número 1. Ele é o mais forte depois dos 6 campeões e espera-se que se torne o 7º campeão dentro de 5 anos. Meu querido neto, você precisa se esforçar bastante. O vovô vai guardar a posição de elite de aço para você. Quando chegar a hora você vai me desafiar. Contanto que sua força seja decente, o vovô vai pegar leve com você e te dar a posição. Para se tornar um Pokémon Elite de um determinado atributo, não é necessário que todos os 6 Pokémon principais possuam o mesmo atributo, mas 3 deles precisam ter o mesmo atributo, e os 3 restantes não são obrigatórios. Assim como seu avô, seus 6 Pokémon principais são Metagross, Aggron, Bronzong, Dragonite, Charizard e Noivern. É possível perceber que seu avô é bom em 2 atributos, Aço e Dragão. Isso ocorre porque a família Walker é dominada por Pokémon do tipo Aço há gerações, então o Aço se tornou seu atributo principal e o Dragão, seu atributo secundário. O atual presidente da Associação de Treinadores Dracorianos, um dos 6 campeões de Dracoria e também o treinador mais poderoso, é um tipo raro que é bom em todos os atributos e atingiu o ápice. Atualmente, especializar-se em um atributo é a estratégia mais comum, pois sua energia e tempo são limitados e existem muitas características em comum entre os Pokémon do mesmo atributo, o que pode tornar o treinamento mais rápido e fácil, permitindo alcançar resultados satisfatórios. Mas a desvantagem também é óbvia, ou seja, é fácil ser alvo de ataques, como os tipos fogo, que são mais fracos contra os tipos água. O mais azarado é o treinador do tipo dragão. O treinador do tipo fogo ainda pode causar dano aos do tipo água, embora o dano seja pequeno, mas os do tipo fada são imunes aos do tipo dragão. Portanto, a última coisa que o Elite Dragão de Dracoria queria encontrar era um Elite Fada, seguido por um Elite Gelo. No entanto, se você escolher vários atributos ou todos eles, não será fácil ser segmentado. Mas, ao mesmo tempo, você precisará investir muito mais energia e tempo do que se especializasse em um único atributo. Ao escolherem múltiplos atributos ou todos eles, os treinadores frequentemente falham no final. E sua força pode não ser tão boa quanto a de um treinador especializado em um único tipo. Além disso, são poucos os treinadores que realmente conseguem se destacar. Julian só queria ser um treinador de musculação, porque é o que sua família faz, então ele deveria conseguir alcançar resultados facilmente dessa forma. Mas agora que ele tem um sistema, sua maneira de pensar mudou. Ele quer se tornar um treinador de múltiplos tipos ou até mesmo de atributos completos. Claro, no início ele ainda é do tipo aço. Pelo menos antes de se tornar um elite, ele não escolherá todos os atributos, no máximo. Escolherá um segundo ou terceiro atributo para aprimorar a abrangência da equipe diante de perigos futuros. Capítulo 18. A família Smith. O carro seguiu para o centro da cidade e parou em frente a uma loja no cruzamento das ruas Amarela e Branca. Julian e seu avô desceram do carro. Vovô, já chegamos? Esta é a loja. Por que não colocar nenhuma placa? Julian olhou para a loja e não pôde deixar de dizer. Esta é uma loja sem placa. Como é que pessoas de fora saberiam o que ela vende? Jovem, nossos clientes são apresentados por clientes habituais. Quando John estava prestes a explicar, 2 homens idosos e um homem de meia-idade apareceram em frente à loja. O velho parecia ter a mesma idade que John, enquanto o homem de meia-idade parecia ter a mesma idade que o pai de Julian. A julgar pelas semelhanças faciais, deviam ser pai e filho. Foi o homem de meia-idade que acabou de falar. Julian, este é Félix, o líder de um ginásio nacional, e este é seu filho Liam. Vovô, tio Julian fez uma reverência. O neto do mestre Walker é de fato um jovem talento e posso ver que suas conquistas futuras serão extraordinárias, disse Liam. Isso é óbvio, meu avô é o elite máximo de Dracoria, com poder quase de campeão, e meu pai também é um elite, com 2 coxas, ele consegue voar mesmo sendo um porco. Sem mencionar que ele ainda tem um sistema agora. Irmão Walker e rapaz, venham em primeiro lugar, disse Félix. Mordomo, traga-me o chá da última vez. O grupo entrou na loja. Julian não queria perder tempo. Ele queria ver os ovos de Riolu o mais rápido possível, mas o avô não disse nada, então ele só pôde esperar. Este chá é realmente muito bom. Mesmo que Julian não beba chá com muita frequência, beber este chá proporciona uma sensação de clareza física e mental. O chá Kung Fu faz jus à sua reputação, disse John lentamente após tomar um gole. O irmão Walker está brincando. Se você gostou, pode levar uma dúzia com você, disse Félix. Ao ouvir isso, Julian expressou surpresa em seus olhos ao ouvir chá Kung Fu. O chá Kung Fu é produzido em um reino secreto especial de alto nível, localizado na Rota dos Bravos. É protegido por um grupo de mestres e pode melhorar o físico das pessoas. É claro que é preciso um longo período de consumo contínuo para que faça efeito. Este é também um dos poucos tesouros que podem afetar os humanos, por isso seu valor é muito alto e o mundo exterior não pode comprá-lo de forma alguma. Somente a família do ferreiro pode oferecer este chá como presente. Segundo o conhecimento de Julian, essa família era originalmente uma família de artes marciais. Antes da integração com o mundo Pokémon, era uma família famosa na região. Segundo o que seu avô lhe contou no carro, o primeiro Pokémon dos ancestrais da família Smith foi um Hitmonchan, e ele o derrotou com suas próprias artes marciais. Atualmente, apenas esses artistas marciais conseguem lutar contra Pokémon com corpos humanos. É claro que por mais poderosos que sejam, eles não conseguem derrotar um Pokémon Pseudo-Elite com as próprias mãos. John não recusou o presente de chá. Esse tesouro pode ser dado ao seu neto. Ele está ficando velho e é tarde demais para melhorar sua saúde. Depois de tomarem algumas xícaras de chá, finalmente chegaram ao ponto principal. Irmão Walker, vamos ver os ovos de Riolu. Seu neto parece estar muito ansioso. Embora Julian tenha disfarçado bem, Félix é uma pessoa experiente e percebeu seu olhar impaciente.
Ok. Então o grupo caminhou em direção ao segundo andar. No segundo andar existem alguns Pokémon verdes qualificados, cerca de 300. Félix fez a apresentação enquanto caminhava e apontou para a fileira de ovos Pokémon na incubadora no segundo andar. A incubadora pode acelerar o tempo de eclosão dos ovos Pokémon, mas também tem a função de pausar e retardar esse processo. Afinal, muitas pessoas compram ovos Pokémon como primeira opção, então quando um Pokémon choca, a primeira pessoa que ele vê é tratada como um parente e a intimidade é muito grande. Os requisitos são todos verdes, o que significa que desde que a quantidade certa de recursos seja investida, esses Pokémon crescerão até o nível Pseudo-Elite. Embora o nível Pseudo-Elite seja inferior ao de Elite, ele já representa um patamar a ser almejado pela maioria dos treinadores. E existe uma enorme diferença entre Pseudo-Elite e avançado. Muitos treinadores Pseudo-Elite jamais alcançarão o nível Elite em toda a sua carreira. Os ovos Pokémon no terceiro andar são da cor ciano. Em comparação com o segundo andar, o número de ovos Pokémon no terceiro andar é muito menor, havendo apenas cerca de uma dúzia de ovos, o que representa mais de uma dúzia de Pokémon de nível Elite no futuro. Um Pokémon de qualidade ciano não pode mais ser avaliado pelo preço. Esses ovos de Pokémon são usados pela família Smith para desenvolver contatos, conquistar alguns dos maiores gênios civis ou negociar com outras forças. Julian examinou tudo com seus olhos perspicazes e, de fato, eram todos ovos de Pokémon com a cor ciano, mas eram todos Pokémon comuns, como Pidgey, Geodude e Nidoran, e ele também viu ovos de Pokémon de Caterpie. Não existem Pokémon raros ou poderosos. Os ovos de Riolu não estão aqui, disse Félix enquanto continuava subindo para o quarto andar. Estes 3 são ovos de Riolu, disse Lian, orgulhoso. Embora Lucario não seja tão poderoso quanto Pokémon pseudo-lendários como Metagross e Dragonite, ele pode dominar a habilidade Esfera de Aura, que poucos Pokémon conseguem, e possui aura, podendo usar seu poder para explorar o ambiente ao redor. Essa habilidade pode ser usada em áreas selvagens, reinos secretos ou ruínas. Salva vidas e é incrível. Portanto, o valor de Lucario não é de forma alguma inferior ao dos pseudo-humanos. E Lucario é o Pokémon icônico do ginásio deles, e mesmo que um Lucario pertencente a um treinador dracoriano não seja da família dele, então os pais ou avós desse Lucario devem ser da família. Embora um pouco presunçoso, é verdade. Enquanto a família Smith estiver encarregada da Estrada dos Bravos para a Associação de Treinadores Dracorianos, enquanto os Pokémon que lá se encontram não puderem escapar e ferir os humanos do lado de fora, o status da família Smith em Dracoria jamais mudará. A família Walker alcançou seu status atual por mérito próprio, enquanto a família Smith alcançou o seu vendendo os valiosos ovos de Riolu. Capítulo 19. Aprimoramento da aura. Bom neto vai escolher, disse John. Ao ouvir John chamar Julian assim, Félix e seu filho se divertiram um pouco, por algum motivo, pois não esperavam que o Elite de Aço mais poderoso de Dracoria fosse, na verdade, um avô que adorava seu neto. Julian assentiu com a cabeça. Os 3 ovos de Riolu já tinham suas aptidões mencionadas, aptidão parental, nível de força, movimentos que poderiam ser herdados no futuro, etc. Essa informação era muito detalhada. Pelo menos, à primeira vista, é possível perceber a qualidade desses ovos de Riolu. Julian olhou para os 3 ovos de Riolu com seus olhos curiosos. Pokémon, Riolu Lutador. Nível, 0. Qualificação, ciano. Habilidade, foco interior. Adereços, nenhum. Sexo, feminino. Pokémon, Riolu Lutador. Nível, 0. Qualificação, ciano. Habilidade, foco interior. Adereços, nenhum. Sexo, masculino. Pokémon, Riolu Lutador. Nível, 0. Qualificação, ciano. Habilidade, foco interior. Adereços, nenhum. Sexo, masculino. As 3 aptidões de Riolu eram todas ciano e seu futuro será de nível Elite. Em termos de habilidade, não há nenhuma habilidade oculta justificada, mas a habilidade foco interior é mais adequada para Riolu do que firmeza e justificada. Nem todas as habilidades ocultas são boas. Soco Bala nada mais é do que permitir que Riolu domine mais um movimento de ataque e se leitura de mentes cooperar com o poder da aura de Riolu, o próximo ataque certamente acertará. Em teoria, o segundo Riolu é o melhor dos 3. Mas para Julian, ainda existe o ponto mais importante. Ele fechou os olhos suavemente e a aura em seu corpo começou a operar de acordo com sua crença, e o poder da aura começou a envolver os 3 ovos de Pokémon. Ele precisa de um Riolu que combine perfeitamente com sua aura, o que é muito mais importante do que qualquer habilidade ou aptidão genética. Os 3 ovos pareciam estar tremendo levemente, pois sentiam a aura de Julian. Ao mesmo tempo, uma tênue onda de aura emanou dos ovos e eles lentamente entraram em contato com a aura de Julian. Com o poder da aura, o neto do irmão Walker será extraordinário no futuro. Félix olhou para Julian com espanto. Embora não fosse uma pessoa com poderes sobrenaturais, ele podia sentir que havia uma energia naquele cômodo. Hahaha, este lugar de velho está reservado para o meu neto. John não gostava que as pessoas o elogiassem ou ao seu filho, mas gostava quando elogiavam o seu neto. Os comentários involuntários de Félix foram de fato direcionados corretamente. Vovô, eu escolhi. 1 minuto depois, Julian abriu os olhos e estava um pouco cansado. Sua aura não era suficiente para que ele se comunicasse com os 3 Pokémon ao mesmo tempo por muito tempo. Embora o tempo de comunicação tenha sido curto, ele já havia encontrado o Riolu que desejava. Ah, qual deles é? Aquele do meio.
Julian apontou para o ovo de Riolu no meio, o Riolu com a habilidade genética leitor de mentes. Mas a habilidade genética escrita abaixo da família Smith não era leitor de mentes, mas sim triturar. Além disso, as outras informações estavam corretas. Parece que a família Smith é realmente muito competente na criação de cavalos, pelo menos na criação de Riolu. Então este ovo de Riolu pertence a Julian. Félix trouxe a incubadora de ovos Riolu para Julian, que a pegou imediatamente. Jim, complete a missão secreta. Obtenha um segundo Pokémon. Aprimore o poder da aura como recompensa e ganhe 300 pontos. Com o som do sistema ressoando em sua mente, Julian apenas sentiu que o poder da aura, que havia se esgotado em seu corpo, se recuperou rapidamente e continuou a crescer. Não parou até que ele atingisse o nível intermediário no estágio inicial da ascensão. Durante o processo de atualização, seu corpo emanou uma leve luz azul, que durou pouco tempo, apenas 5 ou 6 segundos. Vovô, minha aura se manifestou. Julian disse entusiasmado. O nível intermediário de aura parece estar bem próximo do uso de uma esfera de aura manualmente. Certo, digno de ser meu neto, John ficou radiante. Ele não esperava que a aura do neto se manifestasse tão cedo. O movimento que acabará de realizar o fez lembrar-se do treinador de aura da Associação de Treinadores Dracorianos. Ele está na casa dos 50 anos e sua aura parece ser semelhante à de seu neto. O neto do irmão Walker é realmente um gênio. Ele pode se tornar o elite mais jovem ou até mesmo campeão de Dracoria no futuro. Félix e Liam, pai e filho, olharam para Julian em choque. Quem diria que a aura da outra parte conseguiria romper a barreira e que seria tão fácil? Você deve saber que a maioria dos treinadores com habilidades especiais possui seus poderes em um nível desperto e pode não conseguir despertá-los completamente durante toda a vida. Apenas algumas pessoas extremamente talentosas alcançarão esse nível de desenvolvimento. E agora eles têm uma pessoa assim diante deles. Neto, vamos embora. No entanto, Julian não tinha a intenção de descer as escadas, mas sim de fixar os olhos no lugar onde ficavam os ovos de Riolu, que era o armário. Quando sua aura subitamente se tornou intermediária, a aura invisível varreu todo o prédio e então ele descobriu que havia um ovo Pokémon no armário. Como o ovo Pokémon está guardado no armário, ele não pode ser visto, portanto o olho sondador não pode ser usado. Vovô Smith, tem um ovo de Pokémon nesse armário? Eu o senti sem querer quando meu poder de aura se manifestou agora há pouco. Ele estava curioso. Tendo sido colocado pela família Smith em um andar tão importante quanto o quarto andar, eles deveriam ter cuidado com o poderoso ovo de Pokémon. Mas ele estava trancado no armário, o que parecia um tanto contraditório. Julian, você quer ver aquele ovo de Pokémon? A expressão de Félix não mudou. Em vez disso, ele fez uma pergunta. Gostaria de ver se consigo. Então deixe-me mostrar-lhe. Dito isso, Félix pegou uma chave e abriu a fechadura do armário. Este ovo Pokémon está na minha casa há mais de 30 anos. Meu pai o ganhou, mas a máquina não consegue detectar qual ovo Pokémon é. E não há sinal de eclosão, mas a força vital no ovo está sempre presente. Não sei dizer se este ovo é bom ou ruim. Então, depois que meu pai morreu, coloquei este ovo Pokémon no quarto andar e pedi a vários colegas que o vissem. Mas nem eles conseguem entender por que ele não chocou, muito menos me dizer qual Pokémon está dentro dele. Se não fosse por Julian, eu quase teria esquecido que há um ovo Pokémon no armário. Esse ovo está lá há mais de 10 anos. Capítulo 20. Ovo misterioso. Nas palavras de Félix, parece que este ovo Pokémon desconhecido foi abandonado por eles, mas não está completamente abandonado. Caso contrário, não estaria em um andar tão importante quanto o quarto andar. O armário foi aberto, revelando um ovo cinza prateado em seu interior. Mesmo estando guardado no armário, uma fina camada de poeira havia se acumulado sobre o ovo. O ovo de Pokémon não foi colocado em uma incubadora, mas sim sobre um tapete macio. As incubadoras podem ajudar os ovos de Pokémon a eclodir mais rápido e, ao mesmo tempo, oferecem um efeito protetor. É possível chocar ovos sem uma incubadora, mas a velocidade será menor. No entanto, segundo Félix, este ovo Pokémon foi obtido por seu pai há 30 anos e só agora chocou. Ou este ovo de Pokémon está morto, mas Julian consegue sentir uma aura emanando dele provando que é um ovo vivo. Talvez este ovo precise de uma forma especial para chocar, mas ainda não a descobrimos, disse Félix, depois de colocar o ovo de volta na base. Não foram encontradas evidências de que os ovos Pokémon conhecidos exijam condições ou métodos especiais para eclodir, mas não se pode afirmar que não existam ovos Pokémon que exijam isso, então há alguma verdade nas palavras de Félix. Julian, talvez sua aura possa revelar o segredo deste ovo, disse Félix. Ele retirou esse ovo não apenas para satisfazer a curiosidade de Julian, mas também para obter uma pista, já que Julian poderia ter uma maneira de chocar esse ovo Pokémon. Afinal, Julian lhe proporcionava uma sensação muito especial. Nesse momento, Julian já havia examinado o ovo Pokémon com seus olhos perspicazes e logo as informações contidas nele apareceram diante dele. Pokémon Meltan, aço. Nível, 0. Qualificação, roxo. Habilidade, atração magnética. Adereços, nenhum. Gênero, sem gênero. Ao ver o nome desse Pokémon, o coração de Julian estremeceu. Meltan, um Pokémon que 99,9% do mundo desconhece, Julian conhece por causa dos jogos. No entanto, visto que o ovo Pokémon de Meltan apareceu aqui, esse tipo de Pokémon deveria ter sido descoberto por humanos no Reino Ultra Secreto. Meltan é um Pokémon do tipo aço e um dos raríssimos Pokémon míticos que podem evoluir novamente. Meltan não é poderoso. O que é poderoso é seu estágio evolutivo, meu metal. Sua força específica é 600 e possui poder destrutivo, força e defesa superpoderosos. Preciso conseguir isso. O Pokémon mítico do tipo aço, assim como a aptidão roxa, não importa qual deles seja, deixará inúmeras pessoas loucas. E agora, tudo isso junto em um ovo está bem na minha frente.
Se eu não tirar, não vou conseguir dormir. Jim. Missão principal. Obtenha o ovo de Meltan. Recompensa da tarefa. Solução de incubação exclusiva do Meltan 1000 pontos. Neste momento, até mesmo o sistema liberou a tarefa. Além disso, a recompensa da missão também resolveu as preocupações de Julian. Ele temia que mesmo se conseguisse o ovo de Meltan, se não conseguisse chocá-lo como a família Smith, seria inútil. Contendo seus pensamentos e surpresa, Julian perguntou: Vovô Smith, posso perguntar como seu pai conseguiu este ovo de Pokémon? Se envolver segredos de família, não precisa responder. Ele era muito curioso, pois embora a família Smith tivesse um certo status em Dracoria, não era de forma alguma elegível para obter um ovo de Pokémon. E Meltan nunca apareceu em Dracoria. Isso não é segredo de família. Meu pai foi para Veivernia, um país, para desafiar o ginásio de aço de lá há 30 anos. No caminho, por acaso, havia um novo reino secreto, e era um reino ultra-secreto. Seu pai entrou? Como é possível? Meu pai não é um treinador da Veivernia. Como ele pôde entrar? Mas quando este reino ultra-secreto acabou de ser formado, meu pai estava por perto. Este ovo Pokémon foi lançado de um reino desconhecido e por acaso foi apanhado pelo meu pai. Para evitar ser descoberto pelo treinador de Veivernia, meu pai retornou a Dracoria durante a noite com este ovo de Pokémon. Bom, que sorte a minha! Julian, você sabe que ovo Pokémon é esse? Perguntou Félix e Lian, ao lado dele, também olhou para Julian com curiosidade. Julian balançou a cabeça negativamente. Que piada! Como eu poderia te contar? Mas eu preciso desse ovo. Como vou convencer a outra pessoa a me dar esse ovo? Pensou ele, enquanto se lembrava do avô. Então Julian apontou para o ovo Pokémon e disse: Vovô, este ovo é muito importante para mim, você pode me ajudar a pegá-lo? Independentemente do que aconteça, Félix não é idiota. Como é que a outra parte não percebeu as suas artimanhas? Então, ele bem que podia deixar tudo para o avô. Irmão Félix, já que meu querido neto acha este ovo muito importante para ele. Então, como avô, com certeza o ajudarei a consegui-lo. Pode perguntar o preço. Dinheiro, adereços, ovos Pokémon de alta qualidade, tesouros, o que você quiser. Julian fez um sinal de positivo com o polegar para John. O avô é dominador, tão incrível. Elite Walker é o ovo da nossa família, então nós decidiremos se queremos vendê-lo ou não. Liam ficou zangado e não conseguiu se conter, repreendendo John. Seu pai não disse nada, cabe a você falar? John lançou um olhar rápido para Liam e imediatamente sentiu a pressão de um treinador de elite. O rosto de Liam empalideceu, suas pernas fraquejaram e ele caiu no chão. Todos os membros da elite têm sangue nas mãos e John tem milhares de vidas em suas mãos. Esses eram os inimigos do país, seus inimigos e os inimigos da família Walker. Liam estava com tanto medo que não conseguia falar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.